Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? De boa, cara. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Quirildão. Opa, tranquilo? Tranquilidade, tá bem? Tô, mano, daquele jeito, né? É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Leandro Petrocas, que ele é diretor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Leandro. Fala, Rafa, Pimenta, nosso amigo Quirildão tá lá no canto. Obrigado pelo convite, satisfação. Isso. E vamos falar umas groselhas, né, meu? Não, vamos falar sobre tudo, né, cara? E obrigado aí por ter aceitado o convite, mano. Ter, né, disponibilizado o seu tempo aí nessa noite fria de São Paulo. E é isso. Só vou falar nosso momento jabá aqui, falar nossos parceiros, né? A gente tem uma parceria com a Skal, você que tá procurando suplementação de qualidade, se já treina ou vai começar a treinar, a gente vai deixar o site deles aí na descrição do vídeo. E também o nosso cupom DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Então se você tem algum instrumento de corda, precisa dar uma regulada, quebrou alguma coisa, enfim, tá o contato dele também na descrição. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral aí, sabe o que fazer no final de semana, entra no site deles, www.cervejaazul.com, que vai ter a programação. E também se você tem uma banda que quer tocar num lugar com uma qualidade bacana, de uma estrutura bacana, é só também deixar no site deles lá, mandar um e-mail que eles vão ouvir o som da sua banda. E é isso. E lembrando também que tem nosso canal de cortes, do Namara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar... Quer dizer, na verdade, o Quirildão vai esperar os melhores momentos e deixa lá no canal. E peço que você comente, compartilhe, se inscreva no canal. Também lembrando que tem nosso QR Code, né? Você pode ajudar a gente aí a continuar produzindo conteúdo. E todo o valor que você mandar pra gente será de bom grado. É isso aí, Rafa. Entendi. Deixa o like aí no vídeo, deixa o like. Tranquilo, deixa o like também, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente tem uma meta pra bater de 1997 inscritos, então ajuda nós aí. Chama de Lui, né? Muito conhecido como Lui pela galera aí, né? E mano, como que foi esse lance da música? Você foi pro meio que mercado financeiro, investimento? Você já gostava disso naquela época ou como que foi essa transição aí como que rolou, assim? Não, vamos lá, não tem tempo pro episódio, né? Porque pra contar a história inteira vai umas 3h30, né? E a gente vai que vai, mas... Não, na verdade, assim, a música sempre foi um hobby, né? Eu fazia curso técnico, isso foi em 2000. E aí uns caras chamaram pra montar uma banda aí e tal. E na época era difícil de você conhecer as bandas, né? O cara trazia fita, disquete com uma música, né? Tinha que ser uma música de 1 minuto e tal. Nossa, disquete, né, velho? Era difícil mesmo. Ia baixar música com internet de escada era difícil, né? Então, assim, a gente montou uma banda e acabou conhecendo muita gente da cena punk rock hardcore lá dos começos dos anos 2000, né? E essa questão do mercado financeiro, na verdade, foi uma transição de carreira que eu fiz. Eu comecei na área eu fiz curso técnico de mecatrônica, fiz faculdade de mecatrônica, fiz MBA em gestão industrial, sempre trabalhando com fábrica, engenharia. E aí, um dado momento, eu falei, puta, cara, eu queria fazer outra coisa da vida. Eu já mexia com finanças e acabei migrando aos poucos para o mercado financeiro, né? Fui batendo cabeça, fui cavando um espaço no mercado de trabalho do mercado financeiro. Sim. Né? Nisso eu já tinha parado com banda, né? Porque eu tinha banda, aí eu me demiti da banda, né? Porque eu não sabia cantar. Eu falei, puta, eu tô estragando a banda aqui, né? Mesmo assim, eu fiz um monte de show por aí, inclusive no Cerveja Azul em 2002. Sim. Eu só não toquei em novembro de 2001 no Cerveja Azul, porque meu pai tinha acabado de falecer e eu precisei fazer uma cirurgia. Senão ia ser em 2001 o primeiro show. E depois da banda eu comecei a fazer meio que produção mesmo, né? Eu gostava de organizar as coisas, né? Então eu organizava show, tinha um selo independente. Então eu fui tocando essa parte de banda em paralelo com a carreira profissional mesmo. Sim. Um belo dia eu falei assim, mano, eu quero viver do rock, né? Mó legal. Eu organizei um show do Sugarcane lá no Blackjack, que a gente tava falando agora há pouco, né? Puta, lotou a casa. Deu tipo assim, 400 pagantes. Eu ganhei o salário de 1 mês de trampo no final de semana. Eu falei, mano, é agora que eu vou pedir as contas, né, meu? Se dei bem na vida, né? Parabéns. Umas 2 semanas depois eu organizei um show do Fist no Hangar 110 numa sexta-feira. E, cara, choveu pra um caralho. Aí, o que aconteceu? Eu tinha que pagar os caras, porque eu tinha fechado um cachê. Meu,
Foi tudo que eu ganhei 2 semanas antes no show do Sugar Cane, mais o salário do mês inteiro. Falei, mano, eu fiquei pobre de novo, né? Eu Tipo o falei, jogo de opa, tigrinho da época. falei, ô, tô rico, tô pobre. Acho que eu não vou sair do trampo ainda, né? E no fim das contas acabou que eu priorizei a carreira no mercado, primeiro na parte de engenharia, né, que eu estudei, depois fui migrando para o mercado financeiro e acabei deixando a parte de banda meio de lado, né? Só indo em shows e curtindo, mas nada de produzir nem nada, né? Você falou do selo. Qual selo que era? Chamava Da Laranja ao Caos. Puta, conheço. Na época eu já ouvi falar muito na época Eu acho que selo. o grande artista que a gente lançou foi o Glória, né? Porra, que O massa, primeiro CD cara. do Glória foi produzido pelo Da Caralho. Laranja ao Caos em parceria com a Radiola Records na época, né? Uhum. Inclusive o Mi do Glória me vê até hoje, o cara, ele fica tirando sarro de mim, né? Porque ele é fuleiro pra caramba, né? Não que eu não seja, né? Inclusive eu tava com a Marise, que tá ali do lado no show do Glória no Hangar, e fazia muito tempo que eu não ia no show deles, e ele me viu, ela falou, Luiz Petrocas lá, tá lá, tal. Mas o Da Laranja ao Caos foi um projeto que eu tocava junto com o Ricardo Drago lá de Limeira, que a gente organizava shows e lançava algumas bandas. Então eu fui meio que só... Ele já tinha as paradas dele, eu entrei pra ajudar. Estando aqui em São Paulo, capital, era mais fácil, né? Porque a cena era muito forte aqui, né? E a gente fez... Foi meio que uma sociedade, né? Durante um tempo, e depois também eu segui deixando um pouco de lado. E ele tá até hoje, com estúdio, promovendo shows. Hoje acho que ele cuida da agenda do Gritando HC. Então é um cara que Legal. persistiu, né, no rock independente, enquanto eu acabei me dedicando mais pra carreira profissional mesmo, né? Ô, Luiz, te perguntar, quando você falou referente ao selo que você abriu, da Laranja ao Caos, como que era basicamente? Vocês, tipo, as bandas mandavam demo pra você, vocês pegavam as bandas assim, o que vocês faziam? Vocês, tipo, lançavam a banda? Tipo, como é que funcionava isso? Pra quem não conhece, não sabe. Na verdade, assim, foi um selo bem pequeno, a gente lançou bem poucas bandas. Tinha algumas bandas do interior, acho que, se não me engano, o Maguerbs lançou algum CD com o Da Laranja ao Caos. Veio o Glória, e logo depois meio que eu fui saindo. Então a gente não chegou até aquele Boom, né? aquele boom de lançamento, igual o Oba Records, igual o Urubus Records, né? Que dessa época tinha muitas bandas que eles lançavam, né? A gente foi um selo pequeno que meio que acabou girando muito em torno do Glória mesmo, né? Durante um tempo. E como funcionava? Vocês investiam na banda, é isso? E tinha uma participação... Como que funciona? Não precisa falar valores, nada, mas como que funcionava esse trampo do selo, assim, na época? Hoje, não sei. Provavelmente deve ser o mesmo formato, mas como que Na época do funcionava, Glória, assim? os dois selos bancaram a gravação, bancaram a prensagem, que era tudo independente, né? Uhum. Bancamos a arte também. Então a gente entrou com a grana inicial e a gente ficava com uma parte dos CDs físicos. Então o corre para vender também era nosso, né? Entendi. O outro selo tinha muita especialidade em distribuição, contatos de loja, etc, etc, etc. E eu meio que saía em show vendendo na raça mesmo, né? Só que acabou muito rápido, né? O Glória já era meio grandinho quando a gente lançou. Sim. Então a primeira prensagem acabou rápido. Você lembra quantos? O número? Não, mais ou foi menos? 1.000. Foi 1.000, depois 1.000. Depois a gente vendeu os direitos do CD para um outro selo, que aquele outro selo nem lançou e acabou também. Então, assim, eu nem sei como ficaria hoje se tivesse, vamos reprensar o primeiro CD do Glória. Puta, cara, teria que rever uns papéis lá de 1900 e bolinha, que puta. Tanto que eu acho que nem eles devem ter, porque eles nem soltaram no Spotify. Não tenho esse CD. Não tem, né? Não tem, Aquele mano. que é a menininha Eu do... tenho, eu comprei, na época eu comprei esse CD. Eu acho que eu ganhei, e era bem gravado, mano, esse CD. Não, bem gravado. Foi Onde gravado, foi gravado? foi gravado no Rocha, na Vila Madalena. É o Rocha. Ah, no Sanches lá? Sanches, Fernando Porra, que Sanches. da hora. Ele que gravou ou ele foi técnico? Você lembra? Cara, acho que foi ele com o pai dele na época Caralho, ainda. que foda, mano. Ele é um puta produtor fudido. Eu já gravei umas músicas com ele também. Ele é sensacional, mano. É muito da hora, tipo, um cara muito profissional, assim, gente boa pra caralho. Da hora, não sabia que tinha sido o Nel Rocha, não, mano. Muitas bandas gravaram lá naquela época também. Era meio que muita gente ali, né? Gravava sempre no Rocha, na Rocha, na Rocha. Era bem estúdio de referência, né? Assim, Uhum. Depois veio o Nimbus também, que acho que o NX0 Sim. gravou CD lá, mas o Rocha era bem conceituado, assim, na época. Pode crer. E, Luiz, e antes de tocar, assim, o que você ouvia quando era moleque, assim, que fez você querer ter banda? Cara, foi assim, eu era moleque, né? O que você ouvia no Walkman quando você era moleque, assim? Então, eu não tinha muito gosto musical definido, era molecão, né? Ainda na época de Mamonas Assassinas.
Daí eu fui passar férias na casa de dois primos meus, que é o Renan e o Caio. O Renan chegou com o CD do Duke, do Green Day, e o Caio, que é o mais velho, chegou com um disco do Iron Maiden na época. Cara, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, puta, meu, gostei dos dois, e agora, né? Então eu gostava muito de metal, tanto que eu fui no show do Metallica Sepultura em 99, e gostei muito do punk rock hardcore. Aí deu um ano, eu mudei de escola, fui estudar no curso técnico, e chegou um moleque lá que ele era meio entusiasta de bandas gringas e nacionais, né? Falou, meu, fui num show esse final de semana, tal, CPM 22, junto com Gritando HC. Eu falei, mano, que porra é essa? Do que você tá falando? Não, vocês têm que ir. Ele começou meio que plantar a sementinha do punk rock hardcore, isso em 99, né? Uhum. Então, assim, eu tinha um gosto de moleque meio eclético, ouvia de tudo um pouco. Comecei a ouvir Green Day e Iron Maiden. Aí comecei a conhecer as outras bandas, então eu gostava de metal, né? E gostava de punk rock hardcore. E nisso foi, cara, aquela coisa de busca igual insana de novas bandas. Conheci as bandas novas, aí eu fui num show do Holy Tree, que é não sei se vocês conhecem, Sim, né? sim, Puta, sim. em 99 no Hangar, que a banda que abriu chamava Incoma. Muita gente já falou que a vocalista do Incoma era a Pitty. Eu não achei essa informação em nenhum lugar. Mas é mesmo. O Crildão confirmou. É. Então dá pra falar que eu vi a Caramba. Pitty na época underground. Ó, que legal, velho. Na época que tinha até um Ralph no Hangar em 99, né? E aí, cara, assim, o que eu fui de show, de conhecer banda fora, tal. Tanto que em 2022 eu realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que era ver o Bad Religion nos Estados Unidos. Eu fiquei com aquilo, falei, puta, cara, eu acho uma banda muito, muito massa, tocam super bem. Fui em vários shows deles no Brasil, eu falei, cara, um dia eu vou ver esses caras na gringa. Sabe aquele sonho de moleque mesmo? Uhum. Então, esse é um dos sonhos que eu consegui realizar depois de velho, né? Mas você viu depois que viu no Brasil? Sim. E qual que era, assim, desculpa perguntar, mas qual que era a brisa de ver os caras lá na gringa? Qual que era a diferença, assim? Não, cara, sendo que porque você já tinha visto aqui? assim, quando meu pai era vivo, ele viajava muito pra fora. Uhum. Eu falava, pô, um dia eu quero ir pra fora, né? E pra nossa realidade financeira, sempre foi difícil cogitar viajar pra fora do país. Então, assim, eu falei, pô, eu queria viajar pra fora e ao mesmo tempo curtir o que eu curto hoje, que é ver show de banda, etc. Então aquilo ficou, sabe, eu plantei uma sementinha de moleque na cabeça que um dia ia rolar, né? E, pô, vai acontecer agora em 2022, né? Uhum. Foi até curioso que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia numa hérnia. Cara, fui com dor pra lá. Eu cheguei pro meu amigo que mora lá, falei, meu, seguinte, vai começar a banda, não vamos entrar na rodinha, porque, pô, tô operado. Ele falou, legal, mano, na primeira música já estavam os dois dando cotovelada nos americanos lá, e falou, foda-se, bicho, agora se tiver que voltar pro Brasil, pelo menos eu volto feliz, né? Sim. Mas no fim deu tudo certo, foi legal. Caralho, que foda, mano. Nossa, porra, imagina, né, mano? Você tá, tipo, você vê os caras aqui, né, no Brasil, aí, de repente você tá lá na gringa, lá vendo o show, você fala, mano, deve passar assim na cabeça, assim, caralho, mano, eu tô aqui mesmo, né, velho? Tipo, puta, vendo um show de uma banda que eu curto aqui fora. Você falou de sonho, assim, na época eu sempre tive vontade de ver aquele Vans World Tour, tá ligado? Daquela época, puta, devia ser um puta evento fudido, né, mano? Todas as bandas que a gente gostava estavam ali, tá ligado? Tipo, foda, mano, seria absurdo ver NoFX, Lego Egg, Eminem Collin, Tilt, tudo no mesmo lugar, assim, é absurdo, cara. Eu acho que seria um show mais da hora do que o próprio Lollapalooza, tá ligado? Assim, pelo menos pra gente, né, que gostava Sim. daquela cena, né? E, porra, ia ser massa pra caralho. Eu sempre tive vontade de ir. É legal que eles lançavam pra lá. coletânea também das Sim, bandas que sim. tocavam. Então era bons tempos, né? E você falou do Duke, né, mano? Engraçado como esse disco, assim, a maioria das pessoas que vêm aqui fala desse disco, né, mano? Tipo, o puto Duke, ele deu uma reviravolta naquela galera da época que, tipo, porra, mano. Pior que você escuta um CD, é um CD foda pra caralho, né, mano? Assim, é um CD que você. Eu me apaixonei por três acordes, assim, distorcido foi nesse CD. Esse disco, né, mano? Porque Caralho. assim, tinha meio que um vazio ali pra ser preenchido, né? Porque que nem Ramones e Sex Pistols do caralho, mas ele atendia um público X, né? Aí veio o Nirvana, que não é bem punk rock, era mais grunge, assim, e tal. Cara, tinha um vazio que alguém poderia abocanhar, digamos assim. Falando de nicho de mercado. Talvez nem era a ideia dos caras, mas casou muito bem, né? Tanto que dali veio o Blink, veio Offspring, né? Até as bandas que eram independentes começaram a dar uma
próprio Bad Religion, né? Dar uma aliviada pra também surfar essa onda, né? Que começou a vir muita banda, né? E eu acho que é assim também. Tamo fudido também, né? Porque quando acabar esses caras, meu, tá difícil de ver. Não vem mais nada som. depois, né, velho? Eu sempre falo, que assim, aí fica aquele papo de tio reaça, não, tio chato, né? De falar assim, pô, mano, hoje você olha assim, você não tem nada que escuta, assim, que você fala, puta, que bagulho foda. Aí eu não sei se é porque a gente envelheceu e se apegou muito às coisas que a gente que ouvia na época quando era moleque, ou se realmente não apareceu nada que fizesse a cabeça, assim, caralho, pô, quero ir no show, assim, dessa banda. Acho que a banda que meio que virou a cabeça do Crudão foi o For From Alaska, né, Crudão? Far From Alaska, pra mim, é foda pra caralho. Assim, é a banda que eu mais curto atualmente, eu acho, assim. E não é especificamente desse nicho de punk rock. Né? Não, é de outro rolê, assim. E é foda, assim. É uma galera mais nova que, tipo, não tem as mesmas referências que a gente, assim. Mas faz um som, puta, eu sou suspeito pra falar, eu gosto pra caralho, assim. E, tipo, não tem. E, assim, agora no quesito punk rock mesmo, assim, eu acho que mudou bastante, assim. Acho que. É que também, sei lá, a molecada hoje não tem muita vontade de fazer som, né, mano? A molecada tá em outra vibe, outra pegada. Eu acho, assim, é porque também, você for ver, assim, porra, pra você fazer uma banda, você tem que ter uma guitarra legal, tá ligado? Tipo, você tem que ter uma aparelhagem e gastar dinheiro no estúdio. E, mano, fazer um trap, fazer um rap já é mais fácil, né, mano? Você só vai lá, coloca um beat, sai rimando em cima. Mas, mano, também tem eu acho que uma questão, assim, que a gente tá meio velho, assim, sabe? De tipo, ficar acompanhando, sabe? Esse lance, assim. Porque, assim, eu acho que rolam umas bandas, tá ligado? Tipo, trocando ideia com o Chamil, o próprio Barba tava falando de outros segmentos, meio do hard rock, assim. Tem uma molecada fazendo um som, assim, mas é que, tipo, a gente não tá antenado no que tá rolando, tá ligado? Mas também, Talvez não seja tão forte quanto da nossa época, assim. Eu digo a época do punk rock hardcore, assim, da cena underground, depois da chegada do emo, que deu um up, assim, tá ligado? Tipo, mas você acha que, por exemplo, quando você, por exemplo, no Instagram tem muita. Ele trabalha muito pra você, né? Se você coloca uma banda lá de punk rock que você gosta, ele começa a te mandar várias coisas. Mas às vezes não dá aquela sensação de, tipo, parece que você tá escutando mais do mesmo? cara, Não, não você tem. sei, velho. Porque assim, o que o algoritmo, o que o Instagram te entrega é quem tá pagando pra entregar, Uhum. tá ligado? Então você não vai conhecer coisas tão legais ali, porque eu posso montar uma banda, você investe, vai chegar pra você. Não, Entendeu? sim, mas Então, você tem que- eu falo no sentido de, por exemplo, você, puta, eu gosto pra caralho de punk rock hardcore. Então, às vezes eu ponho algumas coisas lá, aparece, assim, aí começa a aparecer um monte de banda que realmente os caras pagam pra fazer pra divulgar o trampo deles lá. Sim. Mas essas bandas são legais, são bandas fodas, mas eu tenho a impressão que, tipo, é mais do mesmo. Pra mim é todas ruins que chega pra mim, mano. Sério? Nossa. Mano, depois Só chega porcaria. depois- não depois- desmerecendo, tá ligado? Depois vou mostrar Mas chega pra muita vocês. coisa ruim, mano. Teve duas bandas específicas, assim, que esses dias, assim, do nada apareceu, assim, na parada do YouTube, assim, fui pegar pra conferir, assim, achei do caralho. É um lance um pouco mais pesado, assim, sabe? Tipo, mas... E, pelo que eu entendi, são bandas novas, posso até estar errado, tá ligado? Uhum. Mas eu achei do caralho, depois eu vou mostrar pra vocês aí. Morou. E você, Lu, qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, cara. Assim, tá difícil de achar banda nova. Eu acho que a molecada, assim, em linhas gerais, não se propõe a fazer, né? É difícil mesmo, assim. Né? Uhum. Tudo bem, que a gente viveu uma fase que quase todo mundo tinha banda também. Sim. Foi meio que um Nossa, qualquer lugar exagero, que né? você pisava, tinha um baterista aqui, um baixista ali, um guitarrista ali, vocalista ali. Tinha até um site que você colocava assim, pô, sou músico, tô procurando banda, eu sou banda, tô procurando músico. Aí numa dessa foi engraçado, porque a gente tava procurando baixista e apareceu o apelido dele é Melódico, ele tocou no Overlife. Vocês conheceram essa banda? Overlife, eu acho. Puta banda boa, meu. E, cara, a gente era muito moleque, muito novo. Puta, o chimbal do nosso baterista parecia uma lata de Nescau que ele tocava. Ele tocava assim, o chimbal, mano, não saía som e dobrava. O bumbo não tinha segunda perna. Então, mano, o cara batia, a gente ensaiava na garagem que eu morava. Ele dava uma bombada e ecoava pelo quarteirão inteiro, tá ligado? Porque a segunda perna ele segurava, né? Aí ele chegou maluco lá, ele foi tocar com a gente, meu. Tentamos fazer um som ali. E não saiu nada e a gente parou e falou, vamos tomar cerveja aqui, tá tudo bem. O Rodrigo, ele chamava Rodrigo, né? Procura outra banda, a gente vai crescer, a gente vai melhorar, a gente tava até com vergonha, assim, né? Aí, cara, não deu outra, deu 1 ano e meio, o primeiro show, o segundo show, né? Porque o primeiro eu não participei, o segundo show,
que a gente veio fazer aqui no Cerveja Azul, a gente chamou Overlife pra falar, ó, lembra a banda lá, tal? Melhoramos. E na época tocou o Milidux. O Milidux foi a banda do Mi, do Glória antes do Glória, né? Uhum. E o baterista deles não conseguiu ir, então rolou um Milidux acústico nesse dia do hangar. Só que aí, cara, o baterista do Overlife, você me perguntou uma coisa, eu já mudei totalmente, né? Não, tranquilo. Só pra contar a história, né? O baterista do Overlife era um pedreiro, velho. O maluco tocava muito forte, acho que é Fabrício o nome dele. E aí eles tocaram antes da gente, aí chegou na nossa hora e a gente falou, mano, fudeu, cara. O maluco destruiu na É bateria. aquele maluco que tocava com o chimbal aqui em cima, não era? Tipo, Era, mano, o chimbal nossa. gigante, não era, mano, ficava acima da cabeça Acima. dele, O maluco era embaçado, né? Mas é coisa de moleque, de querer se comparar, de querer fazer, de querer... Sim. Hoje em dia, se fosse hoje todo mundo velho, mano, faz seu som, eu faço o meu som, e tá legal. Aquela coisa, mano, só faz. Só faz. Zero estresse, né? Mas... É que na época também a gente é meio preocupado com o status, né? Tipo, porra, mano, vai chegar pra tocar com esse chimbal aí lá, mano. Os caras vão pensar da gente, tá ligado? Pô, essa guitarra sem a mizinha aí, tá ligado? Não, mano, mas, tipo, só faz, tá ligado? Se não fizer, vai ficar lá olhando os caras fazer e nunca vai tomar vergonha na cara e começar a fazer seu som, né, mano? Sim. Eu tô velho, esqueci. Eu tinha separado pra trazer um albinho de foto aqui de uns rolês. Nossa, puta, acabei esquecendo. Puta. Mas tinha bastante material aí dessa época. Qual que era o nome da banda? Da sua banda? Começou como Perda Total. Depois mudou pra Abuse. Ah, eu acho que eu devo ter visto alguma coisa. Não é estranho esse nome, É. mano. O Abuse, ele teve meio que um auge quando fez uma tour com o Dead Fish, em 2008. Acho Tocou que por isso bastante que eu no já ouvi Sul, falar. tocou aqui em São Paulo e tal, mas depois dessa tour meio que correria de trampo e facu, não sei o que, a banda meio que deu uma bela É foda esfriada. viver de banda no Brasil, né, mano? É foda. Ah, impossível, cara. Sim, impossível não, né? Mas a gente chegou num nível que, assim, tava atrapalhando o trampo, né? Eu já tinha saído, eu saí do vocal, porque me expulsei do vocal. Eu cantei na banda uns 2 anos, falei, cara, não dá mais, eu tô estragando a banda. Aí eu saí, o guitarrista, ele tocava muito mal, mas cantava bem, assumiu o vocal, e a gente chamou um outro guitarra. Aí a banda, chegou num nível legal. Começamos a fazer show, gravou o CD que eu trouxe aqui pra vocês. É que por isso tá no nosso cenário aqui, ó. Até de ser. Tá ali. A gente gravou em 2006 esse CD. Caralho, E aí foda. comecei assim, cara, você não consegue viver de banda e atrapalha o seu trampo, porque você vai fazer tour, você vai viajar, você vai fazer não sei o quê. Então ficou Da hora, meio capa, hein, mano? Porque difícil. ali é quinta, sexta, sábado, domingo, né? Ali. Aí você perde, você não tem vida social, que você, né, tá tocando. Total. E aí fode o trampo, porque você tem que. Segunda-feira você tem que estar 7 horas da manhã no serviço. Não, contar um caso pra vocês. Em 2007 a gente foi tocar em Curitiba. A gente foi tocar com, acho que era Debutantes 99, a banda lá de Eu Curitiba. adoro essa banda, velho. Só que assim, já tava começando a cena dar uma bela de uma esfriada, né? A gente foi num domingo, saímos daqui de madruga, chegamos lá, passeamos, tal, não sei o que, show à noite. Tocamos à noite, na volta quebrou a van. Nossa. Na Regis. Cara, em 2007, mano, chegou uns malucos pra assaltar a gente ali. Os caras chegou, pá, tem instrumento, não sei o que lá. Aí chegou eu com outro brother lá, o Willy, que mora até fora do país hoje. Falei, mano, vamos ter que desenrolar com os caras. O instrumento não vamos levar, não, mas vamos fazer uma vaquinha aí. Sim. Aí a gente chegou na humildade, meu irmão, não rouba a gente não, mano. Tamo voltando pra São Paulo, instrumento mó caro, tamo fudido de grana na vida. Podemos fazer um corre aqui? Os caras, não, gostei de vocês, não vou roubar vocês não. Vou tacar um óleo na pista que já passa um caminhão de televisão. Rouba esses caras então, meu. Mano, só nessa brincadeira a gente foi chegar em São Paulo 9 horas da noite. Já foi um dia de trampo pra cada um, pro saco, entendeu? A gente falou, cara, vai ser foda ficar assim, né? Aí com o tempo a banda acabou por, assim, o show de despedida foi em 2022. Mas a gente quase não tocava mais. Não, mas assim, show mesmo, o último foi em 2011. Praticamente vocês estavam tocando, né? Uma coisa ali, outra ali. Não, 2011 foi o último show, uma apresentação. Depois era só ensaio, vamos fazer um som, não vamos fazer, como vai ser e tal. Se reunia pra zoar. Mas show efetivamente entre 2011 e 2022 nenhum. Você falou que quando você foi fazer lá com Debutantes lá no Curitiba, a cena já tava meio decaindo, assim. A gente sempre pergunta isso pra galera que vem aqui, que é da galera da época, assim, na sua visão ali, o que você acha por que a cena decaiu tanto? Por que
de repente sumiu, parou de ter lugar pra tocar. Aí começou a vir outro estilo de música que predominou ali. Porque, meu, assim, na galera do underground ali, mano, tipo, puta, era punk rock hardcore, várias bandas rolando, e festival, e atrás de festival, e, mano, do nada, começou a decair, sumiu mais. Ali da sua visão, ô Luiz, o que você acha que aconteceu, mano? Cara, eu acho que foi assim, foi meio que uma overdose, né? A gente viveu muito intensamente aquele período, aquela fase de banda, assim, foi muito tempo dedicado para aquilo. E a galera foi envelhecendo, né? A galera foi envelhecendo. Cara, a gente é do tempo que você tá no hangar, o nego caiu no chão, você levanta, você vai ver se o cara tá bem, você respeita, menina vai dar moche, você respeita, banda vai tocar, você ajuda a montar palco, ajuda a desmontar palco. Tinha uma parceria muito forte. E como teve muita gente, muita banda, muito cara querendo ser organizador de show, muito cara querendo abrir selo, etc, 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 muitos princípios naturais do it yourself, né? Da parada da galera se ajudar para fazer, começaram a ficar de lado. Então começou a ficar cansativo pra turma mesmo, entendeu? E a molecada que vinha, nova, não vinha com o mesmo espírito. Então a gente percebeu que a renovação começou a degringolar com os próprios princípios do que era a cena mesmo. Eu costumo falar que, tipo assim, como o bagulho virou um hype, começou a entrar um monte de gente que não sabia qual que era o rolê, tá ligado? Pra tentar, tipo, ganhar grana em cima disso. Então, é o que você falou, começou a entrar muita gente que não sabia qual é que era, que tinha outros princípios, diferentes do princípio da galera que vivia a cena e tal. E isso acabou, tipo, meio que, não sei, matando de certa forma, Até né? o Conrado comentou isso no episódio com ele. E que ele falou, mano, começou a entrar muita gente que não entendia como funcionava a cena, tipo, visando mais o lucro, né? Porque eu via muita gente fazendo o corre, mas era porque, tipo, puta, mano, pra divulgar as bandas, tá ligado? Tipo, de coração. Você percebeu que o pessoal fazia com alma ali. Aí começou a entrar uma galera pensando, visando muito lucro em cima da. Tipo, uma galera que, por exemplo, fazia um festival que era de sertanejo, uma coisa assim, falou, esses caras esses moleques do rock aí tá tendo muita molecadinha que tá indo show, mano. Se a gente pegar e organizar um show, a gente aqui, aí já é uma outra galera que tem uma outra visão em cima e eu acho que aí começou a decair. Foi tanto que o Conrado falou, né? Pra mim, sempre foi a vendagem de ingresso. Eu acho que isso quebrou todas as bandas. Desanimou todas as bandas. Te lembra quando rolava isso? Assim, Você ia fazer o cara fazer um evento, dava 20 ingressos pra cada banda pra vender, e se você não vendia, você tirava do bolso. E aí, mano? E o cara não vende, cada ingresso 20 pau. Se colocar 20, quanto que dá isso? Eu sou ruim de conta, quanto que dá 20 vezes... Não, 20 vezes 20 é 400. Então, 400. Aí você tira da banda, os caras não trampavam. Moleque novo, 17, 18 anos, tá ligado? Isso acaba desanimando, tá ligado? Sim. Então, pra mim, a cena morreu. Isso ajudou muito. A MTV também ajudou. Quando ela parou também, eu acho que tem uma parcela de... Não vou falar culpa, né? Mas ajudou muito a decair a cena, mas pra mim, na cena independente que a gente vivia, acho que a vendagem de ingresso, acho que foi uma espada no coração, acho, da cena, tá ligado? É que assim, tem os dois lados da moeda, mano. Você tem que pensar também que a casa também tem que pagar a conta, tá ligado? Mas hoje em dia não existe mais isso, mano. Eu toco na noite e nunca ninguém faz mais isso. Tá ligado? É que já é outro esquema, né, Rafa? Não, cara, não faz, não Você tem vai botar mais o Thor isso. pra vender ingresso. Não, eles te dão uma cota de ingresso pra você vender. Mas se você não Se não vender, vender, é tranquilo, isso. Não não precisa vai, não vai. pagar o cara que organizou o show, você tem que devolver pra ele a grana. Isso não existe, mano. Nunca. Isso aí é totalmente errado, cara. Lá quando vocês começaram a lançar o Galera de Alcalço, vocês perderam muita grana, assim? Chegaram, tipo... Perder dinheiro? É. Cara, assim, eu perdi Tipo, investir em uma muito. banda, assim, que assim, não rendeu nada. Não, é que assim, na parte de lançamento, e eu só pus grana no CD do Glória e no CD do Abuse. Nesses dois eu não perdi. Tá, mas eu perdi muito dinheiro com o show. Porque, cara, assim, uma que eu nunca... Se eu coloquei banda pra vender ingresso, com certeza eu não fazia pagar se não vendesse. E eu, cara, assim, nunca deixei ninguém na mão, igual eu tava contando do Fist. Puta, eu queria fazer um show no hangar, porque eu já tinha os contatos, cara, a história do sonho. Cara, eu vou tentar. E eu tinha meu trampo também. Cara, só naquela brincadeira acho que foi milão pra trás, assim. Se não deu 1000, deu... Naquela época ainda, né? Cara, não, sem zoeira. Do Fish, você diz O o do que Fist. choveu pra caralho. É, pode porque crer. choveu, velho. Ah, o Worms tocou. Você lembra, querido, disso aí? Não. Uma sexta-feira? Com o Fisk no hangar? É que é foda porque a gente é meio. Talvez a gente seja azarado, mas assim, já tivesse muitos shows com o Fist no hangar que, mano, chovia para um caralho, assim.
Foda. E assim, que nem eu era o produtor, então eu tinha um acordo com a casa, eu já sabia como funcionava a bilheteria da casa. Em condições normais, ia dar galera, ia dar um dinheiro. Show. Se empatasse, tava legal também. Só que, velho, aí caiu o mundo, não rolava. Eu fui fazer um show do Blind Pigs em Jundiaí. Cidadezinha pequena, aluguei busão, chamei as bandas, falei, ô bandas, vamos rachar pelo menos o busão, o cachê do Blind Pigs, se der merda eu paro lá. Cara, teve um evento X no mesmo dia, que nem era de rock, mas sabe quando cidadezinha pequena... evento da cidade, assim. Cara, evento da cidade e tal. Putz. Meu, eu precisava, sei lá, de 50, 60 pagantes pra fechar a conta. Não rolou. Legal, 50 pagantes, 10 conto na época, então. Meu salário de estagiário, 350 conto. Você entendeu? Bom, mas, meu, não tinha conversa. Ô, Blind Pigs, chega aí. Bom, resolvido. Quantas vezes eu fui pro interior tocar com Tour de da Laranja ao Caos, a gente fez Glória com No Break. Pô, Fresno, eu carreguei os caras no Celtinha. A gente foi fazer um show com eles em Limeira, trouxe pra eles tocar no Hangar, a segunda vez do Hangar. O Lucas sempre conta a primeira vez que ele tomou balão, o Lucas do Fresno, né? Que ele tomou balão. O segundo show que lotou, ele não fala, mas foi a gente que organizou também aqui Uhum. trouxemos eles do Sul, aí a gente fez uma parceria lá, acho que foi o Thiago na época, Thiago de Moraes, acho que Foi foi. o no Hangar? No Hangar. Eu acho que eu fui com uma ex minha e esse show bombou pra caralho. Não, bombou de arregaçar. Foi a segunda vez que eles... Foi a segunda vez. Eu lembro que no show eles falavam... Foi a segunda vez, Foi que tocou cara. com o Emo Ponto? Não Não. lembro as outras Não. bandas, mas eu lembro até que a gente conhecia ele como Paraíba, né? Não era Ah, Lucas, né? é verdade. Não era Lucas. É verdade. É Eu verdade. lembro que ele tava até com uma camiseta branca nesse show. Ah, bagulho que eu lembro. Não, Idiota, tem, assim, tem, mas eu tem- lembro disso. Na época tinha até o Fotolog, o fatídico Fotolog, né? Aham. Que tem um show que tá os caras tocando, eu tô no cantinho do palco sentado aqui com uma cara de louco, né? E um mar de gente, assim. Sim, né? esse eu lembro que bombou muito, mano. Eu lembro que uma E vez assim, desculpa te Não, cortar, que isso. se desse mó pau no Hangar, tá bom, velho, quanto que é? X, vamos bancar. Então você tava me perguntando se eu perdi. Cara, eu perdi muita grana com rock, porque, cara, assim, eu queria fazer as paradas e também não queria zoar com ninguém. Uhum. Você entendeu? O Conrado, não sei se ele contou aqui, ele tomou uma com Misfits também, quando ele trouxe os caras pra tocar. Só que, meu, banda gringa, velho. Ah, em dólar, né? É em dólar. Não abriu, tipo, deu um pau na casa, não sei o que, ele me contou que, sei lá, vendeu o carro, não sei o que, e pagou também. Então, assim, são até por isso que a cena vai mudando. Porque faltou os Lui da vida, os Conrado na vida, que fazia o bagulho, assim, acontecer mesmo e honrar Sim. com a coisa. Um produtor que só visa o lucro, é aquela história. Põe pra vender ingresso, se não vendeu, não sei o Foda-se. que vai pagar, do meu Aí bolso não vai toca, sair aí nada. não toca, se não não vendeu, não toca, se não paga, cara. não toca. E é foda que chegavam os moleques lá, a gente vai tocar com Dace Dead Fish, né? Vou comprar meu ingresso. Aí você ia ver assim, aí você via lá no cartaz assim, o nome da banda dele, o último, assim, bem pequenininho assim. 30 bandas, né? 30 bandas na frente do Pô, cara. 30 bandas É, era parecia ridículo. que era, tinha tipo, meio- várias bandas e uma banda, um headline ali. Parecia que era mesmo assim, tipo, pelo status, assim, tipo, não, vamos vender que a gente vai tocar com Dead Fish, vai tocar com... Mano, só que você não vai tocar com Dead Fish, você vai tocar com Dead Fish, você vai... Vai, no mesmo palco. Mano, num palco, mas depois de 40 bandas, entendeu? Mas Não, pra molecada que tá começando era o auge. Nossa, vou tocar pô, com toquei com Dead... A gente tocou com o Dead Fish semana passada, tipo... E também tinha a questão de privilegiar, tipo, uma galera que tinha grana, Sim, sabe? Tipo, os tinha pais esse rolê, filho, né? Tinha umas bandas assim que era mal correria, tá ligado? Você vê que era correria, mas os caras não tinham uma grana. Então os caras sofriam pra conseguir vender os ingressos, tá ligado? E aí tinha umas bandas que não, que tipo, de repente tinha uma condição financeira, tá ligado? Que o pai ia lá, Comprava pagava tudo, todos né? os ingressos. Sim. Ou às vezes, tipo assim, tinha uma galerinha que ia, que seguia, mas que não era do rolê. Só levava porque tinha que pagar os ingressos e, enfim. É muito louco isso. É foda, né, mano? E pensar que, meu, tipo, por exemplo, você tá falando do Fresno no Hangar. Mano, uma vez eu tava ficando com uma menina na época, ela gostava muito de Fresno, né? Ela, não, vamos, eu falei, vamos, vai no Fresno lá. Meu, e tipo, a gente pagava R$10 da galeria, né? Antecipado, né? E na porta era 25. Nossa, mas doeu no meu coração pagar R$25 pra ver. E hoje você faz o ingresso, você paga 80 conto, assim, se você for ver em show grande, né? Sim. E, meu, negócio abarrotado, a fila, assim, virando um quarteirão, assim, tá ligado? Você Foi no fala, Hangar? "Cara", no Hangar. Eu sou Foi- da época que show no Hangar era 5 antecipado, 7 na porta, velho. Sim, Sem cola, sim. mano. Até hoje eu fazia coleção, mano, Dos daqueles flyers. papelzinho.
as entradinhas coloridas, cada dia era um dia. Eu Uma tenho vez até uma vez hoje na um sua bolo. Você botava na parede da porta do quarto, né? Eu não lembro, talvez. Uma vez eu fui na sua casa, você falou assim, ó, você mostrou pra mim todos Tenho, os cara, quadros do tenho show. até hoje bolo, assim, de ingresso no hangar. Guardava todos. Todos, assim. Eu Aí guardo- quando tinha um flyer do show, eu Uhum. colocava junto. Uhum. Deve tá tudo na casa da minha mãe lá, mano. Tipo, tem E a- muita história ali, E né, a nos primeira vez baús que eu lá. fui no show no hangar, mano, acho que foi. Foi Chileper High e Los Toscos. Primeira vez. Vazio. Tinha, tipo, dava pra você contar quantas pessoas tinha, assim. Mas pra mim ali, eu olhei assim e falei, caralho, mano. Tipo, porra, que foda, mano. Olha isso aqui, tipo, pro tipo de som que a galera faz, mano. Nossa, eu fiquei impressionado. Aí quando eu fui no Dance of Days, eu falei, mano. Você tá louco, isso aqui. Como pode uma banda assim, tipo, underground, assim, né? Lutar uma casa dessa e todo mundo cantando as Cantando. músicas dos caras, chorando, mano. Era foda. De público, o Dance of Days era foda. E o Dead Fish, quando lançou aquele terceiro CD, o Afasia, também era assim, era absurdo, cara. Porque todo mundo cantava. Os caras vinham, dava sold out no sábado, sold out no domingo. Cara, você via que a cena tava pegando tração mesmo, né? CPM, então, quando estourou, fudeu, cara, porque não cabia mais no hangar. Sim. Eu fui no show de lançamento do CD demo do CPM em dezembro de 99. Fui até de moicano, pena que eu não tenho mais foto disso. Dá mó dó se perder os registros desse, né, velho? Porra, velho. Aí o CPM tava crescendo, eles lançaram o CD demo deles. Aí de uns 3 meses depois, que foi março do ano seguinte, eu lembro que eles tocaram com o Reitinho, e o Reitinho tinha um puta público. Mas, cara, na hora que tocou o CPM, assim, ficou gente pra fora, porque começaram a tocar na 89. O CPM, Sim. ele teve uma janelinha antes de lançar o CD com o Rick Bonadil, que eles já tinham lançado aquela Regina Let's Go na 89. Então, cara, aí, ali a cena cresceu pra caralho mesmo, que foi a primeira vez que uma banda, né, underground chegou ali onde o CPM chegou, né? Puta, isso foi foda, mano. E eu lembro, eu até comentei aqui quando veio o CPM cover aqui, o cover não, tributo, né? Veio aqui e eu falei que eu lembro, eu tava estudando 89, mano, aí do nada, uma música rápida, assim, com o cara falando em português, assim, né? Falei, caralho, mano, que da hora, né? Tipo, porra, pegada, assim, né? Aí começou a vir, mano. Tipo, não sei o que, você já foi, tem um barzinho de rock lá na Moca, mano. Um barzinho de rock na Moca, mano. Toca uns hardcore lá, uns punk rock lá. Falei, caralho, mano, na Moca alta lá. Aí, mó medo de vir, moleque, né? Você vai chegar, só vai ter os loucos lá, né, mano? Aí, caralho, aí vindo pra cá, a gente fala muito que o Cerveja Azul ajudou muito a cena também, porque veio muita banda tocar aqui, muita banda. Deve ser tocou aqui, né? No Cerveja, né? Aí você fala, caralho, mano. Puta, eu vi Fist umas 10 vezes aqui no Cerveja Azul. Eu era muito fã de Fist, mano. Até o Rufio tocou no cerveja. Sério, eu não sabia disso. Sério mesmo? Juro. Caralho, velho. Essa eu não sabia. Eu trouxe o A-OK pra tocar. Vocês lembram do A-OK de Lembro. Curitiba? Caralho. O Fist, a minha banda tocou com o Fist em 2005, que eu acho que fui eu que fiz. Eu que fiz, né? Eu que organizei. Eu usava esse termo, né? Vou fazer um show. Não, né? mas era isso mesmo, mano. Quando E organizava. você falou do Sugar Cane, né? Uhum. Foi em que ano que você fez no Blackjack com eles? Eles tinham lançado lá o. Continuidade da máquina. É. Foi em outubro de 2004. Deu, acho que 352 ou 362 pagando, assim. Foi absurdo, assim. Caralho, foda, mano. E o Crildo, ele emprestava o Marshall dele. Mais uma história, né? Porque assim, ele falou, pode ficar, mas assim, cuida bem. Eu falei, irmão, tá comigo. Primeira manutenção que eu fui fazer, trocar a válvula, limpar contato, o caralho, falante, 600 conto. Eu falei, irmão do céu. Aí eu alugava de final de semana por 100 pau pra ajudar a fazer a manutenção. Então a equipe tava sempre zero. Todo mundo queria o Marshall, nem falava que era do Crildo. O Marshall do Lu, o Marshall do Lu. Na verdade era dele, porque era o Marshall cabeçote. Só que assim, eu cuidava. Então assim, aluga esse final de semana, 100, vou fazer um show, vou levar um Marshall, não sei o que lá. Pô, manutenção. Falei, malandro. Ô, Crildo, conta a O história aí Robzinho, cara, hein? quando é que você comprou o Marshall. Ah, não, tipo, eu tava atrás de um ampli, tá ligado? Isso, moleque, né? A gente pensa, pô, ele vai lá comprar um Meteoro de 14 watts, né? Mas era a minha ideia, né? Aí, mas é aquela coisa, né? Pô, meu pai, tipo assim, a gente nunca teve, tipo assim, umas condições fodas, mas também é, tipo, meu pai sempre ralava e tinha uma grana, assim.
E aí a gente foi atrás de um ampli, né? E aí ele viu, tipo, um olhinho brilhando, assim, e tal. E era usado, então, assim, não era, tipo, tão caro quanto um novo, assim. Aí o vendedor também, né? Dando ideia, tal, explicando pro meu pai várias paradas e tal, assim. Aí meu pai olhou e falou assim, se comprar esse, vai ficar feliz e tal? Dá pra usar bastante? Eu falei, olha, eu acho que esse daí dura, hein? Vai falar, então vamos levar, tá ligado? Daí, mano, comprei, assim. Tipo, mano, moleque, sem noção, não sabia. Ô, Luiz, Apartamento, você levar um JCM Lu, 900, velho. imagina o porteiro vendo ele entrando com um macho desse no. Ô, Will, tem alguma coisa errada. Assim, que, mano? Olha, eu Vou chamar o síndico. confesso que eu já expulsei alguns vizinhos já. Pô, é verdade que se pedir cerveja vem o Zé sem camisa aqui trazer pra nós ou é mentira isso Eu aí? acho que vamos ver, né? Vamos ver, será que rola? Vem o garçom, Como que é? O Jalim? o Jalim. Eu vi um episódio esses dias aí e falei, pô, eu também quero a presença do Zé prestigiando aqui, eu né, não meu? aguentei. Quando eu vi daquele jeito, eu não aguentei. Falei, nossa. Qual que foi esse? Foi o nosso, né? Foi o Que a nosso. gente gravou. Pode dizer. Só eu sabia disso aí. Os caras não sabiam. Não sabia Foi, o que. o que o Zé ia. Ah. Que ninguém. Só eu e o Zé, a gente sabia. A gente armou. Falei, vamos pegar os moleques, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ô, depois precisa marcar um outro episódio comigo e com o Kaká, porque o que ele erra de data e sequência de banda, falou, Kaká, você tá viajando, cara. Você tá muito louco, cara. Ele conta lá que não sei o que, foi tocar o Glória com NX no cerveja. Eu falei, acho que você se confundiu aí, né? Porque assim, eu pareço velho, né, meu? Eu lembro muito das coisas antigas. Né? Então eu lembro de data, lembro de fatos, lembro muito uma cronologia na época que eu comecei nesse. E o Kaká, puta, cara, não tem nem o que falar, né? Porque assim, quando a gente ia tocar em 2001, no final de 2001, cara, não tinha hardcore no Cerveja Azul. Daí a gente veio e eram duas bandas de escola. Era o Perda Total com a banda do Alexandre, que era Distorção Intravenosa, lá do Tatuapé. Então, veio o Mario Ward inteiro, mais a nossa escola, e lotou cerveja, tanto que ele falou, eu quero um pra agora, pra não sei o quê, que a gente fez o Overlife com o Milidux e a nossa banda. Naquela época que era aberto, né? Era aberto, ele foi fechado bem depois. Não, o A-OK, quando a gente fez em dezembro de 2004, era aberto, ficou eu e Henrique, que é o meu brother que mora nos Estados Unidos, que foi comigo no Mad Religion, segurando os caras assim, querendo entrar, e eu e ele eram os porteiros. Dois caras de meio metro assim, magrelo, não vai entrar. Aí na época era carimbo. Aí nego passava a mão no outro. Nossa, falei, verdade. Não, eu paguei o meu carimbo, aqui tinha um borrão, tá ligado? É, história que ficou na memória, assim. A molecada metendo louco na entrada. Nossa, bons tempos, velho. Eu lembro que eu tinha uma banda e tal, e tava querendo lugar pra tocar, não sei o que, e falei assim, vamos tentar tocar, tipo assim, porque nosso sonho era tocar no Cerveja Azul, né? Uhum. Pô, eu tinha 16 anos, ele falou, mano, meu sonho era 2004 ali, era tocar no Cerveja. Aí tinha até um cara que trabalhava lá, que era o tal de Dalton, que organizava o show. Daí falou, Dalton, tem uma banda e tal lá, nem era com o Kaká que eu falava, falei, com o Dalton. Ele falou, não, demorou, eu te dou, vou te dar uma data aqui, quarta-feira. Podia até segunda-feira que nós tá tocando. Aí eu falei assim, te dou essa data, você chama as bandas, organiza e tal. Aí foi nisso que eu conheci o Rafa, que eu conheci o amigo dele, o Marcel. Aí ele falou pra mim, mano, vou falar com os caras lá, tal, não sei o quê. Aí falou com os caras, liguei pra ele, confirmando e tal. Aí confirmei com as bandas e tal. Mas, mano, sem noção nenhuma do que eu tava fazendo. Eu só tava ligando pras bandas, falou, você traz uma caixa de baixo? Eu vejo com o mano ali, você consegue a guitarra e tal. Um ampli de guitarra. Não, beleza. Aí chama uma outra banda e tal. Uma banda que chamava. Puta, não lembro o nome da banda, eles faziam pornocore. Os moleques louquinhos, doidinhos, a gente fazia pornocore, mano. Aí, mano, eu chamei. Cara, mano, lotou Cerveja Azul, velho. Que eu falava assim, nossa, mano, tipo, cara. Eu acho que é a mesma sensação que você teve, né? Tipo assim, caralho, deu certo, né, mano? Acho que dá pra fazer isso toda semana, assim. E a mesma coisa, mano. Aí ele falou assim: vocês conseguiram lutar de quarta-feira. Acho que eu vou dar uma quinta-feira pra vocês. Aí ele dava uma quinta, mas na quinta-feira, uma merda, tipo, nem ninguém. Mas tem um plot nesse show que encheu, mano. O quê? Não sei se você sabe. Qual que Eu era? já te contei, que a gente tocou também. Que na verdade, eu acho que a Dalton, né? É o Dalton. Dalton, ele marcou no mesmo dia um show com um evento com umas bandas de metal.
E foi uma galera pra assistir e não tinha. Por isso que encheu o bagulho. Ah, entendi. O cara marcou 2 eventos no mesmo rolê, no mesmo dia, e o bagulho bombou, velho. Porque, e os caras, já tava lá, tanto as bandas quanto a galera que eles tinham levado e tal, né, pra ver o show, e, mano, É, porque o também bagulho foi... tava quase sold out no cerveja. O evento mó, tipo, E os metaleiros não falaram nada? despretensiosos. Sei ficou de lá, boa. deve ter rolado algum bagulho lá, não sei o que rolou, mas ia ter um evento de metal no dia e o bagulho bombou, assim. a gente- E do Kaká, eu nunca conseguia falar com o Kaká, porque eu tinha medo dele, mano, que ele fazia aquela cara de bravo assim, né? Ah, dá nada, meu. Lavando, mexendo nos copos. É. Eu quero uma cerveja. Mas Aí eu tem- nunca trocava ideia com o Kaká, né? Aí eu sempre achei que o Kaká era tipo aqueles caras chatão do rock, sabe? Tipo assim, isso é uma merda. Prefiro ouvir um Led Zeppelin. Nada. E ele veio aqui, ele falou, não, pô, umas bandas mó legal. Eu falei, cara, tipo, tirei aquela visão que eu tinha do Kaká. Não, Eu se eu falei, não, contar ele é um- muito gente fina, muito humilde. Mas... pedi e meu pedido foi atendido, cara. Sensacional. Muito obrigado, você é muito gentil, viu? Tá de parabéns. A gente tá falando do Kaká. Kaká de cerveja azul. Mandou embora. Por que ele te mandou embora, ô Jalim? Porque eu falo muito fino. Não falar fino. Posso ir? Mas me faz favor. Pô. Eu ia contar uma história engraçada do cerveja azul, mas depois dessa, meu. Por favor, me conta. Lembra do drink azul, né? Que ele fazia Sim, lá. sim. Eu não sei o que era. Aí foi eu com o Thiago. Minha namorada conhece, o camarada meu, meio revoltado. Né? Chegamos lá, pô, dá o drink azul, não sei o que, pum. Meu amigo tomou. E o cara é da pingaiada. Ele tomou assim, fez uma careta. Eu falei, porra, velho, e agora, meu? Ah, já sei. Ele chegou no Kaká, o Kaká, quanto você cobra pra consertar isso aqui? Falei, Thiago, você mandou o cara consertar o drink? Aí o Kaká, dá mais R$1 aí, que eu vou jogar um leite condensado, ver se melhora. Aí ele jogou, pô, aí meu amigo, pô, piorou o goró e piorou o leite condensado, mano. Ah, vou tomar mesmo assim. Eu lembro, eu tomei esse drink aí. Quando tinha, né? Foi bem no começo, né? Depois ele não fez mais. O que ele falou? Ele falou que tinha um esquema lá, né, Crudão? Que ele pegava com um cara lá, um drink lá, aí dos caras não não vendia lembro. mais lá. Ele falou que tinha Não um esquema lá que pegava com um cara lá na adega lá e o cara parou de vender, não conseguiu mais, ele não achou mais. Pode crer. Mas, ó, guardem essa então, tá? E você que tá vendo o episódio aqui no YouTube também. Chegou o goró, tá ruim, manda consertar. Talvez você tome uma cadeirada, né? Mas aí ó, você mete o pé. Cara, e aí você, mano, enjoou dessa porra, desses corre de às vezes dá bom, às vezes dá ruim, e saiu, Não, largou tudo. Não dava E mais, foi pro, né? pro mercado Na verdade financeiro. eu fazia em paralelo, né? Então o que eu ganhava de salário eu gastava com banda, né? Então, falei, pô, essa conta não tá legal, não tá fechando, né? Uhum. E aí depois também, trabalho, puta, trabalhava o dia inteiro em fábrica, né? Fazia facu à noite, meu, não dava tempo, cara, ficava muito cansado também. Mas eu continuava acompanhando as bandas, indo em show, quando dava, ajudava a organizar alguma coisa, mas tudo por hobby, né? Falou assim, meu, Sim. legal, fase boa, mas vamos dar um passo adiante, né? E no fim foi legal, cara, porque eu continuo frequentando shows e tudo mais, né? Sim. Inclusive, a minha namorada que tá ali, não vai aparecer no vídeo, né? Era dezembro de 2017, eu fui no show do Worms, olhei pra ela assim e falei, vou ver qual é que é, né? Aí a gente conversou, tal, não sei o que, a gente saiu uma vez e cada um seguiu o seu caminho, né? E no fim a gente se reencontrou em 2022, Você né? viu como Então, foi o destino, né? Era pra ser, né? lógico, tinha que ser, né? Eu me dei bem, né? Ela que se deu mal, né? Namorar um cara igual eu, né? Mas aí, Ai, cara. graças ao Worms, né? Porque a gente era camarada dos caras, ela também tinha amizade com eles. E eu fui muito amigo dos caras do Worms, assim. A gente se via de final de semana, ia pra show, às vezes ia fazer outros rolês fora de banda, assim. Mas foi uma amizade bem legal. E também correria do dia a dia, tal, a gente acabou perdendo um pouco contato. Daí a gente se reencontrou no meio que era um show de despedida, que o hangar ia fechar, e os meninos foram tocar também.
No fim, o hangar fechou, depois abriu de novo e tá lá até hoje. Eu conheci o Worms na casa do amigo meu, do Juju. Ele, naquela época que a galera baixava todas as bandas no casar. E, mano, ele tinha abria o computador dele, mano, tinha uma renca de pasta de banda, assim, né? E ele gravava o CD, né? A gente levava o CD pra ele gravava. E o que você quer aí? Eu ficava vendo assim. Mano, mano, tem a banda dos caras da Moca lá, Worms lá, mano. Eu falei, põe aí, né, mano? Aí ele pôs lá, eu escutei, falei, caralho, da hora, né, mano? Porra. Aí eu falei, caralho, você, tipo, eu era moleque, assim, não tinha muita noção. Tipo, você ficava, imaginava, pô, os caras têm banda, então os caras tá num nível, né? Aí, porra, eu conheci o Crido na porta do Cerveja Azul, mano. Tipo, sem pretensão nenhuma. Hoje é, tipo, Não, meu não foi melhor na amigo. porta de cerveja azul. Foi no Extra. Ah, não, o Manga eu conheci no Extra. Que o Manga tava perguntou com o de Manga. você. Porque eu lembro que a gente tava comprando goró, assim, e aí você falou do Ah, Worms é e tal. E verdade. plá. Mas aí eu lembro que a gente conversou muito na porta do Ah, Cerveja. sim. Provavelmente de lá a gente foi pra porta do cerveja Você tava beber. procurando, né? Você viu o Vitor? Eu falei, quem é Vitor? Dele, o Manga. Eu falei, não, o Vitor não conhece. Vitor, né? Caralho, mano. Faz tempo isso, hein, mano? Faz. Aí então, aí ele botou o Worms lá, eu falei, caralho, mano. Aí, tipo, e ele era era legal porque ele baixava várias bandas de punk rock e hardcore. E ele falou, mano, tem essa aqui, a Street Bulldogs aqui. Eu falei, caralho, mano. Só que a Street Bulldogs na época eu não curtia muito porque era inglês, tá ligado? Inglês. Tipo, os caras em inglês. Quando é uma banda que é americana e canta em inglês, sempre até, não, beleza. Agora quando é português, é uma banda brasileira cantando em português, fica. Aí depois, mais pra frente que eu perdi esse preconceito, eu falei, cara, Street Bulldogs é muito foda. Como que eu parei, não curtia na época, mano? Era bom, era bom. Teve um caos, contar um caos pra você, já que vocês gostam de história, Ah, né, pra meu? caralho, pode contar. Teve uma vez que a gente foi pra Curitiba, que foi o Worms, o Fist e eu fui junto, né? Aí, beleza, o show foi mó legal, fizemos um mó corre e tal, não sei o que. Na hora de voltar, o- a brincadeira era ficar lembrando de nomes possíveis pra como que é, mano, fazer cocô, velho. Cara, foi de Curitiba até São Paulo, umas 5 horas dentro da van, Falando de merda. só de nego falando isso. Mas, cara, vocês viram, foi um dos dias que eu mais ri na vida. Um olhava pro outro com dor de barriga, assim, falando merda mesmo, né? Lembra dessa, queridão? Pra caralho, pô. Pô, esse rolê foi histórico, mano. Foi foda, foi foda. E daí, você falou que tava trabalhando na fábrica, né? Você tinha terminado o técnico. E quando que foi o lance de você virar diretor de investimentos, velho? Aí você começou a estudar e como que foi essa transição total? Largou fazer, tipo, fazer os eventos, shows e tal, e... Essa parte de rock, cara, eu devo ter largado lá pra 2007, 2008. Que a banda que eu fazia parte, o Abuse, que tá na sua mão, já tinha gravado o CD, os meninos já tinham feito uma tour com o Dead Fish, então meio que falei, cara, assim, missão cumprida, sabe? Agora eu vou focar realmente na carreira profissional, já não era mais moleque e tal. Daí eu trabalhava em fábrica e comecei a gostar muito da parte de administração da fábrica, né? Então eu não fui direto para o mercado financeiro, comecei a me envolver com custos, né? Então eu comecei a conhecer muito a parte de custos da fábrica. Depois surgiu uma oportunidade para eu dar aula em faculdade, porque eu estava terminando o mestrado, então eu já queria sair da área de engenharia e ir para a área de finanças. Daí eu comecei a dar aula na FMU e uma professora da FMU me chamou para trabalhar no banco. Falou, meu, puta, você manja pra caramba, não sei o quê, tô com uma vaga de analista, vem trabalhar comigo. E aí eu saí da fábrica e fui trabalhar no banco. Né, isso foi em 2011. Então dali começou a jornada efetivamente no mercado financeiro. Ali da área de custos do banco, chamava controladoria, né? Eu fui para a área de investimentos do banco. Uhum. E dali eu realmente comecei uma carreira nesse mercado muito louco aí, que é mexer com números, economia, finanças. E você sempre foi bom de matemática? Cara, bom, assim, a gente se vira porque mais ou menos, né? Porque a gente assim, olha assim, os caras trabalham com finança, pô, o cara deve ser um hacker de matemática do caralho, né, mano? Tipo, deve saber aquelas equações tudinho, né? Mas às vezes nem é tanto isso, né? Não é tanto isso, não. Assim, o que ajuda bem é o raciocínio lógico, né? Uhum. Você vem da engenharia, você vê das coisas práticas funcionando, na hora que você vai para o mercado financeiro, que é mais planilha, mais uma parte de análise, você acaba usando muito do raciocínio lógico envolvido na engenharia para mexer com números, com finanças e investimentos. Então as coisas se complementam, né? E, assim, pergunta bem idiota, né? Um diretor de investimento, o que ele faz, cara? Você ajuda pessoas físicas ou empresas, no caso, no seu segmento?
A empresa que eu tô hoje, ela atende outras empresas Uhum. que essas sim auxiliam os investidores, Sim. tá? Na verdade, a nossa empresa ela cresceu para atender a pessoa física, para atender o investidor, muito focado em bolsa de valores. Então, o Pimenta, o Rafa, o Criudão lá querem aprender a mexer com bolsa de valores ou já tem um conhecimento, querem adquirir mais conhecimento para ter uma performance melhor, para fazer investimentos melhor, etc. A gente nasceu com esse propósito. Só que a empresa foi crescendo e a gente começou a ser procurado pelos assessores de investimento, que é uma turma que eles sim atendem a pessoa física lá na ponta e a gente acaba passando recomendações de investimento e alguns embasamentos, teses, discussão de cenário, informação de mercado para esses profissionais sim trabalharem com a base de clientes deles. Ah, entendi. Então, é o famoso B2B ou B2C, né? Hoje Sim. a gente está mais no B2B, atendendo os assessores de investimento das corretoras amplamente conhecidas, né? Acho que não precisa citar nomes aqui, mas Sim. tem aquele segmento de banco, bancão, que é Itaú, Bradesco, etc, etc. E tem o segmento de corretoras, Sim. que é a turma que acaba atuando mais com parte de bolsa de valores mesmo. Sim. Mas você consegue auxiliar também uma pessoa física também. Você tem uma noção que você deve investir também, logicamente, né? E tem muita gente que tem muita dúvida, né? Por onde começar a investir, né, cara? Às vezes a pessoa tem uma grana, ela não sabe o que ela faz, né? Hoje, assim, sua visão, o que que você acha hoje como que ela poderia começar investindo, assim, uma pessoa que recebeu uma grana, ela juntou uma grana, que às vezes deixa no banco e o banco Tio não rende, morreu né? lá e pegou uns 300 mil lá de herança e ele quer investir em alguma coisa, o que ele faz? O que que você acha que caminho você daria para uma pessoa que está começando? Tá, o investimento, digamos assim, mais simples e extremamente seguro, nem tudo é 100%, tá? Sempre a gente Sim. vai lidar no campo de dizer que é seguro com algum risco a pessoa está correndo invariavelmente. É colocar, por exemplo, num CDB do bancão dela, desde que pague uma taxa que a gente chama de 100% do CDI. Sim. Por quê? Porque muita gente investe em poupança, tá? Então, o que acontece? A poupança é amplamente conhecida pelos investidores, é simples, é fácil, mas você consegue uma remuneração maior correndo o mesmo risco. Só você abre o aplicativo do banco, meu dinheiro está na poupança. Você coloca lá, resgatar, depois você entra em CDB, aplicar. Você vai dar 3 cliques, você já fez uma baita de uma mudança na sua carteira, que é sair do investimento ruim, que é a poupança, e Sim. colocar num negócio lá, numa sopa de letrinha que chama CDB, que é um título emitido pelo próprio banco, que vai te remunerar uma taxa sem risco, lembrando sempre daquilo que eu falei, que algum risco você corre, você já fez o seu primeiro investimento. Legal. Então você está sendo extremamente conservador pelo fato de você não perder dinheiro investindo num CDB da vida, Sim. mas também você não vai ter grandes porradas. É aquela taxinha todo mês e tal, tal, tal. Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de 10,5 ao ano hoje. Então eu coloquei 100 mil hoje, ganhei 100 mil lá do meu tio. Legal, daqui um ano, se essa taxa Selic não mudar, você vai ter ganho 10,5%, 10,5% vai dar R$10.500 Sim. sobre os seus 100 mil. Mais ou menos isso seria um primeiro passo extremamente conservador. Que tem também aquela garantia do FGC também, né? Tem a garantia do FGC. Acho que até 200 mil, é isso? Até Que o banco 250 cobra? mil por CPF e por instituição financeira. Uhum. Então, mano, o banco quebrou. Legal, existe uma instituição financeira que é mantida por todas as instituições financeiras, que é aquele fundo garantidor de crédito, né? Aquela instituição que ela não é nem pública nem privada. Ela é um órgão X que o próprio sistema financeiro se juntou para trazer mais segurança e mais Sim. robustez ao próprio sistema financeiro. Sim. Né? Então você tem uma garantia que se você tem até 250 mil reais por CPF, por instituição, esse órgão, né, Uhum. chamado FGC, vai te restituir. Esse seria o mais conservador, assim, vamos colocar risco, baixo risco, né? Não falar zero, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer também, né? Esse é o mais conservador de todos, é o CDB, né? Isso, né? O CDB ou os títulos emitidos pelo governo. Sim, o Tá. do Tesouro Direto. Tesouro você diz. Direto, isso. Então, Sim. um CDB de liquidez diária que paga 100% do CDI é equivalente a um título do governo que chama Tesouro Selic. Então, esses Sim. dois vão trabalhar pau a pau. Você não vai correr risco de precisar resgatar e resgatar menos do que você investiu.
E os bancos Tá. digitais, eles pagam, a taxa eles pagam bem, posso estar falando besteira, mas pelo que eu vejo, a rentabilidade é maior do que do próprios bancos mais populares, assim, né? Vamos. Tipo um Inter aí, um Banco Inter, o Sofisa, eu acho que talvez os bancos digitais são que tem o maior investimento, tem o maior retorno, né? Acho que é 105 ou 110% do CDI, se eu não me engano, né? Eu acho que desses digitais, eu acho que é o que mais dá uma rentabilidade maior, Vamos porcentagem. pensar assim, Rafa. Ô, Pimenta, eu sou Bradesco. Você conhece Bradesco? Sim. Você conhece o banco John Deere? Não. Existe. Tá? Eu sou Bradesco, beleza? Eu pago 98 do CDI. Pago 98. Sim. Aquele cidadão ali, ó, que é o John Deere, olha pra ele e fala, ô John Deere, beleza? Oi, tudo bom? Como você tá? Eu pago igual Bradesco, 98. Você vai confiar em quem? No Bradesco ou no John Deere? O Bradesco. Então o que, que o John Deere faz? Fala, mano, eu preciso pagar mais que o Bradesco, né? Por isso que o investimento, a taxa de retorno que o John Deere oferece, o Sofisa, o C6, o Inter, qualquer banco digital aí, o próprio Nubank, vai ser uma taxa acima da taxa oferecida pelos bancões, justamente para conseguir captar o dinheiro, né? Porque o Sim. banco, ele tem duas atividades. Captação, traz o seu dinheiro para mim, e produtos financeiros, empréstimo, consórcio, financiamento imobiliário, financiamento de carro, fundo de investimento. Basicamente, a atividade bancária é essa, ou seja, o banco precisa captar dinheiro para ele oferecer produtos. O que, que ele faz para captar? Faz propaganda, né, e oferece produtos interessantes. Oferece, por exemplo, né, CDBs que pagam acima de 100% do CDI. O Sim. Itaúzão, o Bradescão, esses caras estão nadando de braçada. Esses caras não precisam oferecer uma puta taxa, por quê? Eles têm nome, eles têm capilaridade, eles têm rede de atendimento, já são grandes. Né? Então, basicamente, os bancos menores oferecem investimentos a taxas maiores, justamente para ter uma vantagem competitiva com seus concorrentes. Ah, entendi. E qual o outro investimento, assim, que você... falam muito do mercado imobiliário. É isso, essa palavra mesmo? Desculpa se eu tiver Fundos de investimento Fundo de imobiliário. investimento, isso, fundo de investimento imobiliário. Ele já não é tão conservador assim, né? Ou ele é como que Tá, você fundo, enxerga assim? assim, fundo de investimento imobiliário é uma classe de ativo que você precisa ter muito cuidado. Porque ele é renda variável, por mais que você tenha o nome imobiliário no meio, são cotas negociadas em bolsa de valores. Sim. Então, se todo mundo, por algum motivo, resolve vender aquelas cotas, o preço daquilo lá vai cair. E, historicamente, de tempos em tempos, tem algumas mudanças de mercado que realmente o pessoal sai vendendo essas cotas e o preço cai. Para quem está de fora, às vezes é bom, porque vai comprar algo no preço mais barato. Imagina assim, quero comprar um AP aqui na Moca de 100 metros quadrados. 800 mil, 900 mil. Aí vai que sai uma matéria falando, mano, a Moca vai explodir. Foda-se, vai todo mundo vender. De repente, aquele apartamento de 800, 900 vai conseguir comprar por 500, Sim. correndo o risco da Moca explodir. Mas vai que de repente ela não explode e você comprou por X preço. O fundo imobiliário é mais ou menos assim. Quando você tem alguns movimentos de mercado que todo mundo vende, você tem uma pressão vendedora, o preço vai cair, aí você vai falar, pô, era mó seguro, né? Porque tem os imóveis que são dados em garantia, meu. Foda-se. Então precisa tomar muito cuidado com o fundo de investimento imobiliário. Tá? E eu, particularmente, não sou fã, eu particularmente mantenho distância, não é uma classe de ativo que me interessa. Se é para correr risco, só para complementar, eu prefiro ir para a bolsa. Para bolsa de valores, ações, outros instrumentos, porque ali eu sei que eu tenho chance de perder, mas eu tenho muita chance de ganhar. O fundo imobiliário já ele parece meio assimétrico. O que é assimétrico? Quanto eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder. E parece que de tempos em tempos sempre alguém se machuca, sempre dá alguma coisa. Deu vacância, veio uma pandemia, puta, não sei o quê, veio um laudo de reavaliação do imóvel. Tem muitas nuances de que parece que é seguro e na prática não é. Ô Luiz, até Entendeu? você falando disso, de investimento imobiliário, é, pode ser até uma idiotice que eu tô falando, mas como você sabe muito do assunto, é bom você responder isso pra mim. Esse lance da Cracolândia lá, que fica uma Cracolândia lá, aí abaixa o preço do valor, imóvel. aí os caras tiram de lá, joga pra lá, aí
vem outro, compra. Realmente isso acontece? Acontece. Acontece, né? Acontece. Claro, em qual medida, quem são os agentes, Quem é que quem tá por proporciona? trás, cara, é difícil a gente aqui Mas você vendo de afirmar. fora, assim, você enxerga isso, né? Que Sim. realmente é proposital. Eu não diria que é 100% proposital, mas tem gente levando vantagem, Sim. tá? É, porque jogam pra um lugar, aí de repente fica um bom tempo nesse lugar, aí abaixa o valor dos imóveis, aí do nada vai pra outro lugar, a Cracolândia, é aquele valor, tá baixo, o cara vai lá, compra e. Bom, a pergunta só porque eu queria saber vendo de fora, né? Não, faz sentido e acontece mesmo. Esse que a gente tava falando, que você, no fundo de investimento imobiliário, ele é aquele que você comprou uma cota de um Isso. shopping, de uma fábrica, esse, né? Exatamente. Ele oscila muito. Depende do fundo E imobiliário. você acha que esse não é tão muito arriscado, assim? Assim, tem um risco inerente de N fatores, né, de reavaliação de imóvel. Se é um prédio comercial e tem vacância, o que é vacância? Ele tá vago, né? Você não vai receber aquele aluguel, ou seja, aquele imóvel não está rendendo quanto ele poderia render. Igual você tem uma casa. Você tem uma casa, você alugou, parabéns, você recebeu aluguel. Você tem uma casa, a casa tá vaga, tá te gerando IPTU, conta de luz, conta de energia, manutenção, pô, caiu um pipa, entrou um gato, entupiu não sei o que, de quem que é a bucha? É sua porque o imóvel é seu. É a mesma coisa um fundo imobiliário. O fundo imobiliário é dono de um ou mais imóveis, do qual ele é remunerado de duas formas: valorização do imóvel ou aluguel dos locatários, Sim. né? Então, assim, às vezes você tem um baita de um empreendimento, puta, sei lá, aconteceu alguma coisa no entorno que depreciou a área, aquele imóvel vai cair de valor. E Então, automaticamente a sua cota vai cair, vai diminuir né? também. Que nem teve um movimento muito forte, especulativo, de um fundo imobiliário que compra imóveis relacionados a cemitérios. É um fundo imobiliário chamado Quer 11. Quer 11 é o código dele listado em bolsa. Sim. Então ele subiu pra caramba. Quem estava desinformado eventualmente comprou a cota daquele Quer 11 achando que estava fazendo um bom negócio. Depois mudou um monte de coisa em relação à legislação e autarquias e concessões de cemitérios. Mano, o bagulho caiu pra caramba. Aí você fala, tá bom, eu vou me matar e vou me enterrar no meu próprio cemitério. Então, não só falta, né? Então, Pelo menos eu tenho lá uma cotinha do meu Quer 11, irmão. Você entendeu? E assim, são coisas de mercado que acontecem. Então você vai investir em fundo imobiliário, você vai ter que estudar pra caramba. Porque às vezes até confiando num especialista, cara, o especialista também pode errar. e é muito louco, né? Porque o especialista, ele vai estar meio que arriscando com o dinheiro dos outros, né? Tipo assim, desculpa se é seu trampo esse, eu tô falando isso. Meu trampo, bota embora. Mas é mais ou menos isso, né? Quando você não sabe o que fazer, às vezes a pessoa não quer estudar, não quer se aprofundar, que nem você falou, porra, tem que estudar pra caralho isso pra você entender e saber o que você tá fazendo com o seu dinheiro. E às vezes quando a pessoa tem o dinheiro, não tem interesse, tem preguiça, mas quer investir, é mais ou menos isso, né? Ela dá o dinheiro dela pra um terceiro Que o terceiro poder fazer e pra ele é ok, porque se der bom, porra, deu, se der ruim, talvez não afete tanto ele. Assim, né, pode afetar, lógico, ele como profissional também. Porra, deixei o meu dinheiro com fulano, entendeu? Ele pode se queimar logicamente com isso também. Mas é mais ou menos isso, né? Você dá um cheque pra uma pessoa que você, né, não é da sua família, alguém que conhece, pra poder fazer isso pra você, né? Então, na sua opinião, qual o investimento de renda variável que você acha mais tranquilo? Você falou da Bolsa de Valores, né? Tem algum outro, assim, pra uma pessoa que nunca investiu, naquele papo que eu tava te falando, quer investir, ela quer brincar um pouco ali na renda variável? Qual que você, na sua opinião, você indicaria, assim? Claro, a pessoa tem que ter o aporte dela já ali, aquele dinheiro de segurança ali, né? E ela tem aquele dinheiro sobrando, renda variável, o que você acha que seria interessante, assim? Tá, eu acho que a pessoa que quer investir em renda variável e ainda não está no nível de tomar as próprias decisões, ela pode, sei lá, dividir em 3 fundos de investimento em ações ou fundos de investimento multimercado, que vai ter uma parcelinha do fundo multimercado, ou seja, eu estou me expondo a ativos de renda variável sem eu estar tomando a decisão, né? Eu estou comprando cotas de um fundo de investimento, que tem um gestor e uma equipe de gestão por trás. Então é uma forma de você minimizar o risco
contratando, né, ou alocando o seu dinheiro num fundo de investimento, mas não num só. Pô, eu tenho 10 mil, tá? Compra 3 mil, 3 mil e 4 mil em fundos diferentes. E de repente um gestor vai bem, outro gestor vai mal. De certa forma, você minimiza o seu risco. Ah, não, eu quero aprender a investir em bolsa. Tá bom, pega um dinheiro que você aceita perder totalmente, 1.000, 2.000, 500, assim, vai perder. Se não perder, tá errado. Aí você pode fazer N cursos, análise técnica, análise fundamentalista, day trade. Aí você vai ter uma gama de cursos que são vendidos para você aprender a investir. Você vai perder dinheiro, vai quebrar a cabeça, vai fazer coisa errada. Aí você vai ter que tomar uma decisão em determinado momento da vida. Vou seguir com isso ou não? Puta, não tenho estômago, não tenho tempo, não tenho perfil. Foda-se a renda variável. O negócio é ficar no CDB aqui de boa. Puta, super honesto. Tipo, o cara vê e fala assim, não, isso não é pra mim. Cara, nada como você se conhecer, nada como você entender, né? Porque já aconteceu muita gente falando, não, eu tenho 100% no CDB aqui, eu queria ganhar mais. Fala, quer ganhar mais, vai ter risco. Topa risco? Topo. Pega 10% do seu dinheiro. Coloca num fundo multimercado conservador, que ele pode subir um pouquinho, mas pode cair um pouquinho. Dá 2, 3 meses, aquele fundo patinou, não rendeu tanto. Não sei, acho que o CDB tava gostoso, né? Tava bonitinho, todo mês rendendo. Ah, não, pô, esse fundo aqui ele oscila, mas eu quero mais. Então faça as coisas aos poucos. É igual quem treina, irmão. Vai sentar lá no leg press, vai meter 200 quilos, parabéns, seu joelho vai estourar. Sim. Começa com 40, 50. Se precisar, contrata um profissional. Faça tudo na vida aos poucos. Quiser pular etapas no mercado financeiro, vai fazer dodói no bolso e dói. E o lance é que tá muita gente falando, e o lance das criptomoedas, né? O Bitcoin hoje explodiu, né? E, cara, muita gente fala que é pirâmide. Eu não vejo como uma pirâmide, apesar que de algumas coisas parece um pouco, mas não é, né? E como que é esse lance de Bitcoin? Não falando em Bitcoin, né? Bitcoin é a mais famosa, mas a criptomoeda em geral, assim, você investe em criptomoeda? Qual que é a sua opinião, assim, sobre as criptos, assim? Tá, vamos lá, já investi, não invisto mais, mas por nada contra, mas por questão de perfil e conseguir acompanhar o movimento dessa classe de ativos. Então, o que acontece? O que é classe de ativos? Né? Quando você junta algo que tem um tema relacionado. Então, imóveis é uma classe de ativos. Fundo de investimento imobiliário, uma classe de ativo. Crédito privado, ou seja, títulos emitidos por empresa que servem como investimento. Debêntures, CRI, CRA, por aí vai. Sim. Uma classe de ativos. Criptomoedas ou criptoativos é uma classe de ativos que dentro daquilo lá vai ter um monte de coisa. Do qual o Bitcoin é o mais famoso, depois o segundo talvez seja o Ethereum, Isso. e depois Solana talvez, e depois uma cacetada de outros ativos. Então o que acontece? É pirâmide? Não. Dá para fazer pirâmide com criptomoedas? Dá. Dá para fazer pirâmide com marketing multinível, dá para fazer pirâmide com o que você quiser. Tem um retorno garantido. Quem tiver aqui ouvindo isso aqui, pelo amor de Deus, se alguém falar para você que tem um retorno acima da renda fixa garantido, é pirâmide. Ou é golpe, ou é ilegal, ou é qualquer coisa. Porque não pode, não existe nenhuma forma de você ter um retorno em renda variável que seja garantido. 20% ao mês, 30% ao mês, 5% ao mês. Quem entrou primeiro recebe a grana dos novos, quem entrou no final não tem grana nova. É o conceito da pirâmide, é esse, né? Um vai chamando o outro, uma hora a pirâmide cai, todo mundo se Porque você ferra. pega um Zé da Manga aí que o cara fica todo... O Vitor, é você? Você pega um Zé da Manga da vida, que o cara vai lá e o cara fica, nossa, realmente, aí o cara vai comer a mente dele e o cara vai lá e investe, né? Mas meu amigo recebe o dinheiro dele religiosamente faz 150 anos. Parabéns. Talvez você, naquele ano que você entrar, a pirâmide vai cair, irmão. Você lembra daquele episódio do Tio da Ralph May lá que o Alan começa a pegar dinheiro? Que ele pega um dinheiro aqui, aí ele devolve o dinheiro, aí o cara, nossa, você conseguiu devolver o dinheiro mesmo, né? Eu falei assim, então eu visto mais, aí dá mais dinheiro pro cara, o cara pega. Eu passei por isso, tem um amigo meu aí, que ele fez uma pirâmide com os amigos, velho.
Ele fez. De mau Aí caratismo. Uma hora de mau caratismo. De mau caratismo. Uma hora ele sumiu. É. Mais ou menos isso. Ele me devolveu uma parte. Nossa, voltou mesmo. Não toma mais. É. Nossa, na quarta. E nunca. Aí meteu o Tim Maia. E nunca mais voltou. Não voltou. Só que, Não, mas rola. só que aí passou uns anos, uns 8. Aí ele me pagou. Aí eu Acho que dá encontrei com apertando o ele. coração e fala assim, porra, mancada, meus amigos, né? Tipo, Eu quase matei ele. Quase. Queria matar. Sonhava que socava ele, velho. Deu um soco na minha ex dormindo. Sonhando que. É real, isso não é zoeira, não. Sentou o Eu pau fiquei na tão sua ex, puto. irmão. Não, sabe, você dormindo e sonhei que tava batendo nele, velho. Aí eu acordei, eu tava, tipo, dando uns murros nela, assim. Aí eu tava, nossa, mas tava sonhando, tava socando o fulano e tal. Mas a gente se resolveu, a gente tá bem, a gente de vez em quando troca ideia. Mas já foi. A gente tá falando de cripto, mas você vê um futuro nisso, cara? Cara, Se a assim, gente for acompanhar desde lá do início, quando, né, o Bitcoin era, sei lá, menos de $10, eu acho que era isso, né? era Em isso. 2008? 8 ele foi criado. 2008. Pós-crise e, financeira. Cara, soubesse disso naquela época, hein? Cara, Puta que pariu. se eu soubesse de tanta coisa. Porque muita gente comprou, né? Eu vi até um podcast com o Emílio e o, Sim. o Zuckerberg lá. O Zuckerberg não, caralho. O Zuckerman. Zuckerman. É, Eles Zuckerman. compraram, né? Na época. E eles não falaram quanto, mas deve ter comprado umas. Mas É. imagina, se comprar um bagulho que valia, sei lá, $5, passou, sei lá, 5, 6 anos, o bagulho tava. Hoje, ele tá em 320, numa compra Nossa, mais 330 olha isso. mil. Reais. Uma. 30 mil reais, uma. Na época que comprou, tipo. Hoje tá milionário, irmão. E tem muito, acontece muito isso, tava até vendo com o Zé esses tempos, esses dias aí. Acontece muito isso com aquelas meme coins, né? Aquela Shiba, Dog, né? Dodge, né? Dodge ou Dog? Dog. É Dog, né? Dog? Que elas valem menos de $0,01. E, cara, um pouco que ela sobe ali, cara, é 1.000, 2.000% de lucro, assim, de rentabilidade, né? De retorno, né? Isso é absurdo, cara. Achei, tipo, a gente vendo assim, falou, caralho, mano. Assim, não deveria existir esse tipo de mega valorização. Não deveria, ou não é saudável, né? Uhum. Porque nitidamente, assim, o que mexe esse mercado? Minha oferta e demanda. Só Sim. subiu porque teve gente disposta a pagar mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, sem ter efetivamente um fundamento por trás ali. Então tem muita coisa especulativa, né? Capital de risco mesmo que você pode perder para valer. Se eu acho que o Bitcoin vai durar para sempre, eu acho que sim. Quanto vai valer o Bitcoin? Irmão, não faço a menor ideia. E eu vejo alguns entusiastas dizendo, não, ele foi projetado para valer $1 milhão, vai valer $1 milhão, é um ativo escasso, e não sei o que, não sei o que. Ela fala, cara, tudo são cenários, tudo é suposição. Eu acho assim, Bitcoin é pirâmide? Não. Tem, de certa forma, um mercado já grande, consolidado, que o negócio tende a durar, tende a ter muita procura, tende a crescer, mas ao mesmo tempo pode dar tudo errado. Não precisa muito por um belo dia acabar todo o mercado de criptomoeda. Precisa de meia dúzia de caras se juntar e falar: acabou isso aqui? Acabou isso a aqui. farra. Acabou. Só que quem tem a caneta para fazer isso, eu acho que não vai fazer. Muito pelo contrário. Vai até usufruir, porque também tem algumas coisas que são do interesse de quem toma grandes decisões no mundo ter o mercadinho de criptomoeda rolando ali. Mercadinho não, perdão. O mercado de criptomoeda rolando porque, cara, já é um mercado grande, consolidado, etc. Tem muita especulação, tem muito projeto ruim, tem muita pirâmide, tem muita gente que perde muito dinheiro. Sim, sempre vai existir com qualquer coisa. Hoje a moda é tigrinho, hoje a moda é aposta esportiva, o que é uma puta de uma bosta do caralho. Sim. Tem patrimônios de família sendo dilapidados, assim, virando pó com essas merdas de aposta. Mas é o que é. Tem quem ganha, tem quem perde, parabéns. Né? Então o cripto é a mesma coisa. Você acha que é a mesma coisa que jogar no Tigrinho? Não, é a mesma coisa no sentido de sempre vai ter muita gente ganhando, E muita gente perdendo. pouca gente ganhando e muita gente perdendo. Foi essa a analogia. Entendi. Longe de conceitualmente ser a mesma coisa. Por isso que, Né? que eu pergunto. Não. No efeito prático da coisa, sim. Se você andar por aí, vai ter o cara que comprou Bitcoin lá atrás e se deu bem, tá sorrindo. Mas a grande maioria é perdedor em tudo na vida.
Caralho, viajei. Mas é o que é. A grande maioria é perdedora em bolsa, a grande maioria é perdedora no jogo do Tigrinho, e a grande maioria é perdedora no mercado de criptomoedas. Tem a turma que ganhou dinheiro lá atrás? Sim. O que acontece? Tá cheio de gente que, comprei Shiba. Coloquei lá $10, virou 100. Uhul. Coloquei $100 e virou tanto. Legal. Aí o cara põe tudo. Aí ele perde tudo. Ou perde metade. Você entendeu? Então, assim, tem muito daqueles comportamentos de manada, de ganância, que se repetem. Saber jogar o game, né? Saber jogar o game. Não ser zoião também. Porque é que nem fala, é um investimento de uma renda variável e de risco. Vamos Alto voltar risco, pro né? hardcore? Vou chegar lá. Sou eu lá, o Lui, o Ru, 2000 e tanto, molecote, não tenho nem barba, estagiário de não sei o que, só toma no cu na vida, pai morreu, operou. Vou organizar show de rock. Aí você faz um showzinho no Cerveja Azul, deu bom. Aí você faz um showzinho no Blackjack, deu bom. Aí faz um show no Fit, supondo que não choveu, deu bom. Você fala, mano, agora eu vou pro festival. O da Laranja Calça fez um festival com várias bandas grandes. Sorte que foi um grupo de investidores que aportaram dinheiro para fazer um puto de um evento lá em Piracicaba. Acho que tocou Paralamas, Raimundos, lá. Cara, um prejola do caralho. Foi um prejola absurdo. Sério? Cara, Caralho. não deu metade do público que precisava. Eu lembro que tu tocou várias bandas de hardcore, acho que tocou Garage Fuzz, Sugar Cane. Puta, cara, acho que o Street Bulldogs tocou também. Teve várias bandas de hardcore abrindo para bandas maiores do mainstream mesmo. Que eu me lembro, tinha Paralamas, tinha Raimundos. Cara, não lembro agora se foi, acho que o CPM também tocou em Piracicaba, salvo engano, em 2005. Só que, cara, o custo de um evento desse é muito grande e, cara, a gente superestimou ali que ia rolar, não sei o que, e não rolou. Você entendeu? E aí, puta, legal, divide o prejuízo em todo mundo, entre mortos e feridos, deu pra sobreviver. Mas ali, se a gente não tivesse diluído o risco com vários investidores... Você tinha perdido você tinha acabado. Não. Tchau. Não tava aqui nem fudendo. Você entendeu? Então o cara se dá bem uma vez, 2, 3, mas às vezes não cria a estrutura mental do que você falou. É zoião, acha que vai resolver a vida numa tacada. Puta, agora é a vez, agora é a oportunidade. E quem tem esse viés muito imediatista, ou de achar que agora vai dar tudo certo, cara, a vida é longa. Sim. Vai ramelar pra caralho, velho. Porque mesmo que você tenha a sorte de ganhar numa mega sena que seja, puta, 100 milha. Sem cabeça, 100 milha, você torra. Não, acho que tá. Quantos aí, né? Quantos Jogador casos a de gente futebol, Sim. artista que toma no cu. Por quê? Faltou aqui. Então, Sim. criptomoedas pode ser um meio de enriquecimento lícito e legal, com bons investimentos, bons projetos, o ativo valorizou, vendeu tal. Mas, cara, sem cabeça, é difícil de... Por exemplo, se você for pegar, o cara vai lá pro Big Brother, lá ganha 1 milhão. Mano, assim, pra gente, meros mortais, mano, 1 milhão parece muito dinheiro. Só que você for ver ali, mano, 1 milhão não é nada. Você vai comprar um apartamento. Quanto é que sai um apartamento? Eu não compraria nada. Eu investi. Não, sim, eu entendo. Mas tô falando assim, uma não pessoa. vale mais, 1 milhão eu tô não falando, é mais a mesma coisa, né? não é mais. Mas Hoje- eu tô falando assim no sentido do cara que. O cara de classe média baixa, vai. O cara vê 1 milhão caindo na conta. Pô, o cara vai querer comprar uma casa. A primeira coisa que a pessoa pensa é comprar uma casa, comprar um carro. Mano, nisso já vai. E uma casa, você que manja, pô, pega uma casa ali de 800 metros quadrados ali, aqui numa região boa. Vai o quê? Uns 500 mil, 600 Porque mil? não Já é vai só, metade do não é preço. só comprar casa, né? Então, Manter tem a vários casa. fatores em cima também, né? Sim. Sim. Isso aí. Então, assim, mentalidade, estudar. Cara, assim, ter sucesso em qualquer área da vida e no mercado financeiro, cara, é muito estudo, muita dedicação, muito aprendizado. Cara, eu quero muito começar a investir em cripto, mas eu preciso estudar essa porra. Preciso entender direito. Eu não quero, lógico, eu não quero perder. Pode ser que eu perca, mas eu quero minimizar o que eu vou perder. Mas eu quero muito estudar. Daí eu fico, tipo, às vezes, mano, sei lá, nem que seja comprar um curso dessa porra, tá ligado? Eu acredito muito na cripto, tá ligado? Eu acho que ela é o futuro da parada, tá ligado? Tipo, eu acho que tudo. Daqui a pouco a gente vai ter mais. A gente já nem tem mais moeda em papel, mano. Tá ligado? Acho que você sabe, eu não sei, esse ano o real já ia mudar, ia ter meio que uma cripto ali,
né? Só que foi adiada o- pro ano que vem. Eu esqueci o nome agora. Drex, Isso. que é o real digital. Isso. Então, assim, o mundo já tá encaminhando pra isso. E o lance do Bitcoin, por isso que ele é tão nego compra pra caralho, essa porra, porque não tem ali um governo em cima administrando aquilo. É um bagulho livre, tá ligado? Então, você consegue transferir pra outra pessoa sem passar por um intermédio, nada, tá ligado? Você não deixa rastro dessa porra, entendeu? Você tem a liberdade de poder fazer o que você quiser e sem pagar taxa pra ninguém. Talvez a taxa ali Exchange. da exchange e tal, deve ter alguma coisa, mas eu tenho uma puta vontade, velho. Só que eu fico meio com, não medo, né? Medo, lógico, mas, pô, quero entender essa porra, né? E hoje você vê assim no digital, tem muita gente muito picareta, né? E quem confiar pra você realmente entender, que sabe que vai te direcionar pro certo. caminho certo, tá ligado? Sem querer se aproveitar disso. Então, às vezes, aí eu fico perdido, tá ligado? Tipo, mas tem uma puta vontade, tá ligado? Eu vejo um puta potencial, tipo, na Solana, por exemplo. Uhum. Né? Hoje ela tá uns 700 pau, assim. Eu vejo que ela tem ela é bem promissora, assim. Que ela vem meio na aba do Ethereum Sim, ali. sim. E não sei, mas eu fico. Aí no choque eu fico, ah, deixa quieto, vai. Aí eu só fico acompanhando, assim, subindo e descendo, subindo. Então eu tenho o aplicativo do Banco Inter, né? E tem uma Uhum. parte lá, né, de investimento, tem lá de criptomoeda. Aí eu só fico olhando, assim, aí tem uns gráficos, né? Eu fico, deixa eu ver quanto que tá hoje o Ethereum, quanto tá a Solana. E eu fico com, mano, vontade, só que eu não tenho a experiência suficiente pra poder fazer isso, tá ligado? Mas, cara, se você esperar o momento ótimo, Não tem. nunca vai existir. O ótimo seria quando cai, né? Que nem teve uma queda, acho que mês passado, se não me engano, Sim, todo mundo caiu ficou em bem. choque, É. pá, fudeu, não sei o quê. Cara, é o melhor momento pra É. você comprar, porque o bagulho abaixou, você compra, que ela oscila muito, tanto que ela cai Oscila. muito e também sobe muito Oscila. também, É. né? E é o lance, o lance de você quando comprar e quando vender, né? E tem o lance de vender também, o momento Sim. certo de vender. Sim. Isso que é foda. E é um bagulho meio casa de aposta também, não deixa de ser Ninguém sabe. não deixa de ser um game ali também. Não, é um tá ligado? game. É um puta game, né? A hora de você entrar, a hora de você sair. Ou às vezes você tira, puta, valorizou pra caralho, aí você tira. Mas daí passou, tipo, um ano, o bagulho, tipo, valorizou 10, 15 vezes. Caralho, tivesse deixado. É foda, né, mano? Mas eu acho que É foda decidir o se, o né? si é foda. A gente, que nem quem tá no mercado financeiro fala assim, mano, que nem eu sou um diretor de investimento, mas eu sou um analista na prática porque toma decisões e análises. O gestor de um fundo de investimento também é um analista. Então, assim, o analista tá sempre errado. Se comprou e deu certo, comprou pouco. Se vendeu com lucro, mas depois subiu, tinha que ter esperado subir mais. Ou se comprou e caiu, burro do caralho, não sabia que ia cair. Então, assim, você só toma no cu. Aí você aprende, fala, não, beleza. Dentro desse contexto, o que dá pra fazer? Então, se você não vai tomar as melhores decisões do mundo cripto, do investimento, Aham. mas pelo menos não errando pesado já é um bom caminho. Né? E você fez um curso online? Você tem um curso de. Pelo menos me corrija se eu estiver errado. Aqui o. Quantset. É assim que fala? Quantset. Quantset. E seria o quê? Eu tô vendo que é um curso online aqui de investimento, é isso? Eu tenho um curso voltado para a parte de trades especulativos, né, que são operações mais de curto prazo para a bolsa de valores. Mas com conteúdos que você consegue 60% a 70% adaptar para o mercado cripto, na verdade, para qualquer mercado. Então, são Sim. conceitos e conteúdos que acabam ajudando para quem não é um curso para iniciante, mas Eu para acho que ele tá quem... querendo me vender um curso. Eu acho. Tô brincando. eu sou da época do arrasta para cima, né? Não, eu tô vendo. Pô, massa pra caralho, mano. Eu nem E é sabia mais pro mundo. Mas aqui é mais focado pra Bolsa de Valores. para vamos bolsa dizer. de valores. Você acha É. que pra pessoa investir em bolsa, cara, será que. Assim, eu vi o vídeo de uns caras falar que, mano, investir em bolsa tem que ser pelo menos 5 milhões na conta. E foda-se. Pra Cara, você quem poder falou... ganhar dinheiro e não se fuder, tá ligado? Você tem que estar vida ganha, tem tudo ok pra você poder investir. Eu não acredito nisso. Eu acho que é um game também, né? Mesmo lance da cripto, né? Você pode ganhar, você pode perder também. Mas eu não acredito nisso. Mas você acha que uma pessoa que. Apesar que você meio que respondeu, né? Você falou assim, pô, você tá com a grana, já tem sua grana de segurança, pô, quer separar ali milão pra ir brincando? É isso, pra poder entender. Mas você acha que uma pessoa que não tem muita condição, você acha que ela deve investir em bolsa, cara? Cara, eu acho que tudo é uma questão de condição financeira, necessidades de dinheiro, apetite para risco, capacidade ou aptidão para saber perder e seguir a vida. São N fatores, não tem fórmula mágica. Para cada um é uma resposta.
Tá? Mas, de certa forma, para quem quer ir para o mundo dos investimentos em renda variável, seja ele qual for, tem que ter algum preparo e, principalmente, ter uma grana guardada e, de cara, saber que vai perder. Sabe assim? Cara, separa um dinheiro que você topa perder e não vai mexer com a sua cabeça. Essa é a regra de bolso que serve para qualquer pessoa. E esse seu curso, ele te dá esse auxílio para você saber onde você investir da melhor forma. Ele é um curso voltado para renda variável, tá, Rafa? Então, assim, um cara que eu já investi, quero me aprofundar, quero tomar decisões melhores, muito para a parte de renda variável, tá? Puta, nunca investi, meu curso não vai agregar muito, entendeu? E eu acho que, inclusive, tem muito canal no YouTube que entrega conteúdo bom. E assim, se você não sabe quem confiar ou quem não confiar, ouça muita gente, porque o que servir você incorpora, o que não servir você joga fora, sem crise, sem sem ter grandes preocupações em relação a isso. Você Né? falou nessa parada do YouTube aí, mano, tem uns caras que falam assim, ó, não sei o que, começa a vender trend do curso de trade, tá falando assim, ok, estou aqui, estou sem dinheiro no bolso, vou pedir um café aqui, vou pagar meu café fazendo aqui, ó, tá, não sei o que aí, viu como que é fácil? Pô, aí você pega uma molecadinha que tá nessa, né, com essa ideia de dinheiro, riqueza e tal, mano, putz, o meu primo, por exemplo, mano, nossa, ele compra uns 10 cursos de trade, ele fica o dia inteiro lá, pá, tá. Cara, assim, vendeu facilidade, fez propaganda com carrão, fez propaganda Aí fica a dica, hein, fica a dica. não sei o que. Irmão, pode pular fora, é difícil pra caralho, é pra pouca gente, você entendeu? Eu tô há 20 anos com isso aqui, assim, vendendo que é difícil, vendendo que demora, vendendo que é um processo. É igual puta, quer perder 20 quilos em um mês? Eu tenho o curso mágico. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Vender o que é fácil, que é rápido? Não quero. Não vai. Vender o que é difícil, que é um processo, que você vai, sabe assim, construir uma base para você tomar boas decisões na sua vida. Puta, legal. Aí estamos falando a realidade de quem tá lá no dia a dia, entendeu? Facilidade, ostentação, coisa rápida, pula fora. É. Tá? Ô Luiz, quais que são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer um planejamento financeiro, mano? Tanto da empresa como da familiar e tal. Quais que são os maiores erros que as pessoas cometem? Tá, eu acho que tem dois grandes erros. O primeiro deles é achar que sempre vai dar certo. Eu acho que de cara o ideal é sempre você se planejar pra se tudo dar errado. Puta, mano, perdi meu trampo, fulano da família ficou doente. Se esse cenário extremamente desafiador acontecer, o que eu vou fazer da minha vida? Ou o que nós, como família, vamos tomar de decisões? Então, faça um planejamento baseado num cenário extremamente difícil, tá? E faça um cenário também baseado se tudo der certo. E aí você vai moldando suas finanças, você entendeu? De acordo com que as coisas vão acontecendo. Tá? Então você pode estar num momento da família, um pai e uma mãe ganhando super bem, não, vou colocar os 2 filhos no colégio particular e vamos viajar para Disney, e não vamos guardar dinheiro e vamos trocar de carro. Pô, tá legal, você pode ter vivido um ano super bem, só que de repente você tomou muita dívida, você não guardou dinheiro e aí vem um momento mais difícil. Puta, fulano perdeu o emprego, fulano ficou doente, a economia mudou, enfim. Como que você baliza suas decisões? Então, sempre viver com um custo fixo baixo, que a gente chama de low profile, ou uma vida mais tranquila, sem grandes gastos, te permite lá na frente, eventualmente, você usufruir de alguns luxos. É, porque a maioria das pessoas que quando elas começam a ter um padrão de vida maior, né, elas começam a gastar mais. Aquela coisa, né, o cara recebe 3 mil reais E ele vive bem. vive bem com 3 mil reais. Aí ele começa a ganhar 10, ele começa a se fuder. Se fuder. É engraçado isso, né? Não é engraçado, né? É triste pra caralho, é uma merda. Porque toda vez não, né? No começo da minha carreira que eu ganhava aumento, eu tomava mais no cu. Porque queria organizar show maior, queria fazer não sei o que, pum. Né? Então, aí quando a pessoa começa a elevar o padrão de vida, ela começa a gastar mais, né? Sim. Então, acho que essa mentalidade de saber viver com pouco, cara. Isso é imprescindível. Você entendeu? Saber viver com pouco,
ter dinheiro guardado. Esses dias eu fui dar uma palestra num evento que eu fiz uma conta de padaria lá só para brincar com números, para mostrar o quanto o poder da disciplina mais o poder do longo prazo juntos fazem a diferença na vida de uma pessoa. Fui brincar com números no evento e tal. Legal. Chegou lá, eu fiz uma simulação. Falei, ó, se eu pegasse 10 mil reais há 20 anos atrás, acho que era a conta, e investisse 10 mil e ficasse sem fazer nada durante 20 anos. Tá? Há 20 anos atrás eu tinha 20 anos, acho que eu não teria 10 mil. Mas hoje, com 40, eu tenho 10 mil. Então vamos pensar de hoje para os meus 60 anos. Colocasse 10 mil reais e não fizesse mais nada. Naquele título que eu falei do CDB, de liquidez diária, tal, mega conservador, tal. Passou 20 anos, você teria mais ou menos 70 mil reais. Então 10 mil virou 70 mil em 20 anos, olhando para a taxa de juros do passado. Eu não sei o que vai acontecer de hoje até daqui 20 anos. Mas, em alguma medida, serve como estudo. Legal. Aí eu falei, seguinte, vamos colocar uma pimentinha nesse cálculo. Voltar no tempo 20 anos, colocar os mesmos 10 mil e colocar 300 reais por mês. Tá? Ou seja, coloquei 10 mil todo mês, 300 reais por mês pode ser muito para algumas pessoas, pode ser pouco para outras, mas sei lá, eu tava brincando com números. Sim. O que aconteceria se você, dali 20 anos, o que eu falei? Que sem colocar esse dinheiro todo mês, 10 mil tinha virado quanto? 70. Colocando 300 reais por mês, sabe quanto viraria? 290. Provado por A mais B, tá? Eu tenho planilhado isso aqui. A gente pode até vir um dia aqui e abrir o Excel e projetar na tela. Ou seja, disciplina, constância e visão de longo prazo vai resolver a maioria dos problemas de muitas das famílias, que são justamente o quê? O contrário. Imediatista, eu quero agora, eu não vou juntar, eu vou gastar. Aí daqui a pouco ficar velho igual eu com 40 anos, fala, porra, velho, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, já tô com 40. Então, não deu tão certo, vai ter que olhar daqui pros 60. Só que os 60 vão chegar também. E possivelmente os 80 vão chegar também. E eu acho que a gente que tá mais ou menos nessa faixa etária, nós vamos chegar até os 100. A gente tem que se preparar para viver até os 100. Com saúde, com dinheiro, com a cabeça boa. Que eu acho que, no fim das contas, é isso, né? Saber viver essa jornada que a gente vai ter aqui, tomando boas decisões. Vai errar? Vai errar. Vai aprender? Vai aprender. Né? Mas sempre procurando tomar as decisões melhores. Né? Sim. Você acha que é necessário, assim, na sua visão, seria... Eu acho, assim, pelo que a gente tá conversando aqui, mano, ser obrigatório ter aula de educação financeira na escola, cara, porque eu acho que isso é tão essencial. Eu acho que sim, não é do interesse de ninguém, Uhum. porque enquanto você tiver pessoas sem instrução, fica mais fácil de manipular, Dominadas. de você vender produtos ruins. Na verdade, a gente não tem interesse político, né? Vamos dizer assim, né? Também. De querer manter a galera mais Também. nível baixo. Porque, com certeza, isso que você falou agora pra gente, pô, se você colocar 300... Meu, você fala isso pra uma criança de, sei lá, 12 anos, sei lá, 13... Cara, você pode mudar a vida dessa Pode. criança, tá ligado? Pra Você vai falar, caralho. caralho. Então, se eu tô com, sei lá, 15 agora, daqui 10 eu vou estar com 25, pô, chegar nos 30 eu vou estar com X. 200 mil na conta, né? Tá ligado? Você pode mudar muitas vidas com isso, tá ligado? Só Pode. que não é interesse, tá ligado? Pode. E também a mentalidade também, né? Assim, eu falo da molecada, assim, também, dessa coisa de imediatismo, de querer tudo, de consumismo, de querer, tipo, puta, ter o que tá na moda. Meio que isso também influencia, né? Da pessoa não querer investir, tipo, sabe? Sempre querer ter dinheiro na mão já quer gastar. Às vezes eu acho que as pessoas, assim, têm medo, têm raiva do dinheiro, sabe? O dinheiro pega e já quer se livrar, sabe? Tipo, eu vejo muito isso. Não sei se você percebe isso também, né? É tudo, né? Tem o fato de não ter uma educação financeira no início ali na escola. Hoje a mídia, ela mostra muito... não vou falar do estilo musical funk, porque eu admiro, eu gosto tal, mas o lifestyle ali, ele mexe muito com a cabeça dessa molecada também, tá ligado? Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, ele pegou muito... Meu irmão andava com tênis de R$ 1.000, cara. Eu nunca tive um tênis de R$ 1.000 na minha vida. Meu irmão nem... Mano,
nem trampava direito, tinha um tênis de Milão no pé. Eu falei, você é louco, velho. Por quê? Porque a mídia E vende o celular de isso. quinzão? Sim, a mídia... Se eu mostrar meu celular pra câmera aqui, eu passo vergonha. É um Samsungueiro aqui, irmão. Acho que paguei 900 conto há 4 anos atrás. Tá aqui, ó. Sim, Foda-se, cara, funciona. é isso, tá ligado? E infelizmente isso acaba mexendo a cabeça da molecada. E é o que você falou, né? Pega o dinheiro, já gasta porque quer ter. Aí vai pro rolê, né? O pai quer tomar uísque, quer ir pro camarote. Pá, puta, que eu vejo uns caras no trampo lá de 30 anos que faz a mesma coisa. Parece meu irmão na época que fazia isso, tá ligado? Então, acho que a mídia também, tudo isso, né, puxa pra esse lifestyle Aí que também não tem é uma muito educação legal, né? financeira, né? Tipo, se tivesse uma educação financeira na escola. É isso mesmo, é que eu falei. Aí, se você não tem isso na base, cara, você vai formar cidadãos idiotizados, tá ligado? É, E Você vai aí sempre vai formar achar. E por isso que muitos desses ficam seguindo, governo, político, ababando político, porque eles acham que os políticos vão resolver a vida. Meu, quem vai resolver sua vida é você, velho. Não vai ser um político, não vai ser o cara que se eleger como presidente que vai resolver sua vida, velho. Exatamente. Não é, mano. Os caras estão vendo o interesse deles, velho. Não tá vendo o seu interesse, tá ligado? Então, se você quer ficar idolatrando político, cobra educação financeira na escola, cobra uma melhor educação, tá ligado? Que isso que vai melhorar a vida do cidadão, tá ligado? A longo prazo, lógico. Mas vai melhorar, tá ligado? mas, cara, quanto ganha um professor da rede pública hoje, né, cara? Assim, Eu chuto uns 2 e nem isso. não tem incentivo Dependendo. nenhum, Não cara, tem, pra cara. você se tornar. Que nem eu já fui professor 7 anos do ensino superior de instituição privada. Cara, pelo que me pagavam, eu ia por hobby. Depois eu cansei. Falei, não, eu vou jogar bola, que não tem incentivo nenhum. Você entendeu? E não querem que você realmente. É o que você falou, da educação financeira básica. Você aprende lá na escola fórmula de Bhaskara, você nunca usou na sua vida, né? Mas você não sabe calcular uns juros compostos caso você, depois de adulto, precise comprar um negócio parcelado. O cara chega para você, custo efetivo total de 50% ao ano, sua parcelinha é 1.200. Aí o cara fala, 1.200 cabe no meu bolso. Só que você tá pagando 3 vezes mais o bagulho que você comprou, porque você não teve a mínima condição de fazer uma conta e falar, peraí, irmão, essa taxa de juros tá fora da realidade. Aí o cara vai Sim. falar, se você não quiser, tem outro que quer. O próprio FGTS, né, cara? Tipo, a galera fala, puta, luta pelos direitos trabalhistas, blá blá blá. Mano, o FGTS, ele rende 3% ao ano, velho. Que a gente tá falando dos bancos digitais, mano, rende. A gente tá falando, desculpa, hoje tá 10,5. 10,5 por ano, velho. Imagine se você tivesse a liberdade de pegar esse dinheiro do seu fundo de garantia que você recebe e investir onde você quiser, cara, você ia ter muito mais dinheiro quando, sei lá, você fosse sair da empresa, por exemplo, tá ligado? Então, é foda, mano. Eu fico puto já. Pô, você tocou num ponto que agora fudeu, porque é o seguinte: tem amigo meu que trabalha na mesma empresa há 26 anos. E ele tem X no FGTS. Uhum, Então, se o X que ele tem no FGTS hoje, se não fosse corrigido por 3% ao ano, fosse corrigido por taxa Selic que for, uhum. o cara tinha 800 pau. Só que o que acontece? O que é o FGTS? Vamos lá para a prática. Fundo de garantia por tempo de serviço. Legal. Você trabalha, aí alguém pega uma parcela e pum, fala assim, não, isso aqui você não pode usar. Você está proibido de Você mexer. só pode usar em caso de doença, compra de imóvel, etc, etc. Aí o cara fala, mano, eu não tô doente, eu não quero comprar casa. Foda-se. Esse dinheiro é seu. Só que, cara, existe um negócio chamado inflação. O preço das coisas aumenta com o passar do tempo, o poder de compra do seu dinheiro reduz ao longo do tempo. Quanto que era o ingresso na minha época no hangar? R$ 5. Quanto que é hoje? 80 pau. Sim, isso O mesmo. mesmo show, a mesma banda, o mesmo lugar. Você entendeu? Quanto era o dólar em 1994? R$ 1. Quanto que é o dólar hoje? Quase 6 conto. Então, o brasileiro está ficando cada vez mais pobre. Quanto que era o litro de azeite há 10 anos atrás? R$ 8. Quanto que é hoje? R$ Você 40. pega aqueles cartazes de, Fudeu. de supermercado, dos Supermercado. 90, nossa, você fala assim, gente, Sim, isso cara. custava isso. Então, assim, existe um negócio que chama inflação que corrói o dinheiro com o passar do tempo. Então, quando te tiram um dinheiro que você não tem opção, se você é CLT, você tem o FGTS, aquele dinheiro vai ser separado para você usar no futuro. Aquele dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo.
Tá Que a co- deteriorando. Tá deteriorando, que a correção que te dão é de 3% e você só pode usar em condições específicas, desculpa, mas se isso não é roubo, tem algum nome parecido, né? Uhum. Só que vendem como benefício do trabalhador. Não é, cara. Só que quem faz conta, que nesse meu amigo, ele fala, cara, me fudi. Me fudi, porque hoje, o quanto esse dinheiro que ficou lá parado 20 e tantos anos, tá parado até hoje. Ele não quer comprar uma casa, não tem ninguém doente, não tem condições legais para ele tirar esse dinheiro, ele não consegue tirar, é mal remunerado, é um puta de um dinheirão que podia ser muito mais, cara, não resolve. Só que assim, quantas pessoas têm noção disso? Que minimamente conseguem levantar a hipótese de Então, algo não ser tão correto. Tem pessoas na política que querem mexer nisso, só que é um puta vespeiro. Não Porque se os caras conseguem, aí vem, não, mas tá querendo tirar o direito do trabalhador, vem nessa, tá ligado? Só que tem um detalhe que você não falou também, é importante levantar. Esse dinheiro tá sendo usado, o banco tá usando esse dinheiro pra ganhar muito mais em cima, emprestando pra outras pessoas, tá ligado? Então é um puta bagulho fudido que rola, tá ligado? Então o cara tá usando o seu dinheiro, te dando uma rentabilidade de merda e ganhando muito dinheiro em cima do seu dinheiro, tá ligado? E você não tem a liberdade de pegar esse seu dinheiro e poder investir aonde você quiser, tá ligado? Como você disse, se não for roubo, é o quê, né? Não sei, vamos achar alguma nomenclatura aqui. É Mas assalto. enfim, existem vários e vários conceitos. Por exemplo, quanto custa uma cerveja Spaten no mercado quente? Quente, assim, eu digo, sem estar gelada, sem ser num bar. Uma latinha de Spaten. Uns 5 conto. Não. Não, Vai, vamos colocar 5 Não, reais pra ficar não mais dá alto. 5 conto. Não, uns 4 4. 4 conto. Não. Sabe quanto que é imposto? Eu jogo aí uns 60%. É, 55%. Caraca, Então você por paga... 5. Por 5. Por 5. Não, que seja metade, tá? Sim. Você paga 4 conto, 2 conto é imposto. O que é imposto? É um dinheiro que alguém recolhe para ser utilizado em prol do benefício da sociedade. Legal, legal. Só que quando você ganha seu salário, imagina que você é CLT, você ganha, sei lá, 5 mil reais bruto, você vai descontar FGTS, INSS, imposto de renda retido na fonte, dos 5 pau vem quanto pro seu bolso? 3 e tralalá, tá. Então assim, você tem imposto no seu trabalho, retido na fonte, você tem imposto no consumo, você vai comprar uma latinha de breja que você paga 4 conto, 2 conto é imposto, só que você tem segurança, você tem educação, você tem saúde, cara, em alguns lugares tem. Eu me tratei no serviço público de saúde recentemente, foi bom. Mas a grande massa Não tem. vai penar. Você entendeu? É, parece assim, é um dinheiro que o imposto vai voltar pra você, mas não volta, Não né? volta. Ô, Luiz, como que funciona nos Estados Unidos? O imposto, ele é no... mano, não vou lembrar agora. Como Não é sei que se faz você... pra- É na diferente, renda, é na é na renda. renda. Não é no consumo. É. Aqui é no consumo, é isso. Aqui é na renda e no consumo, e onde mais puder, vão entrar no teu cu. E lá nos Estados Unidos é só na Você renda. paga um imposto alto. Você diz aqui ou Não, lá? lá fora, Aham. você paga um imposto alto. O serviço de saúde público não funciona. Se você cair na rua quebrar o braço, é melhor você... Arrancar o braço. Eu vi até Você caso de gente entendeu? que quebra o braço assim, vou ligar pra ambulância. Não, Não, liga não não. liga, não Não liga de jeito liga. nenhum. Lá os convênios de saúde os planos de saúde têm muita coparticipação, então é um serviço custoso, mas só. Você entendeu? Educação funciona, segurança funciona muito melhor do que aqui. Enfim, é outra mentalidade. Com certeza, disparadamente, o Brasil é o pior, um dos piores países em relação o quanto que os impostos representam no PIB do país. Agora eu vou um pouco mais técnico, mas ou Não, seja, mano, pode- é uma carga pode. tributária alta para pouco benefício, isso medido via IDH, que é o Sim. Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, a classe média só se fode. Por que a classe média só se fode? Porque ela é extremamente tributada na renda, extremamente tributada no consumo e muito mal servida dos serviços que seriam básicos do Estado, que é para isso que existem os impostos. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma realidade que todo mundo precisa botar a mão na consciência e falar, tá, legal. Foi lá o cara do hardcore, aí, diretor de investimento, falar umas merda no podcast, mas espera aí. Vamos fazer vamos analisar friamente como são as coisas. O que eu posso fazer em prol da minha família?
Seja eu um jovem, seja eu um adulto, seja eu um aposentado, o que que eu posso fazer de melhor? O que que eu posso mudar nos meus consumos, nos meus hábitos, nos meus investimentos, nas minhas condutas? Porque assim, se ninguém fizer porra nenhuma, mano, vai todo mundo ficar pobre, velho e desamparado pelo Estado. Esse é o destino natural das coisas. Então, cada um vai ter que, em alguma medida, redirecionar, pensar, avaliar o que dá para fazer de diferente. E se você só viver sua vida, tênis de R$ 1.000, carro de 100 conto, viagem para casa do caralho, celular de 15 mil, legal. Uma hora a coisa pode ficar mais difícil e, irmão, não vai ter ninguém para te salvar. É bem complicado, cara. E isso pra resolver isso, acho que é só aquela que falam e nunca rola a reforma administrativa, não. Reforma tributária. Você acha que ela é a única fórmula que existe pra poder mexer nisso, né, o Luiz? Cara, você é acha? uma série de coisas, Só que né, nunca meu? ninguém quer mexer muito A nisso, porque pergunta mexe é, muito no será funcionalismo público, né? Por isso que é um vespeiro que ninguém ali Uhum. quer meio que cutucar muito, né? É assim, tem N coisas que poderiam mudar, precisariam mudar, aí é papo para mais um podcast, mas assim, Sim, será que a gente precisa de 550 deputados federais? sim, sim. Será? Não sei. Auxílio terno, Será auxílio que a gente marmita. precisa de 32 ministérios? Aham. Sabe, assim, é uma máquina inchada, essa que é a verdade. O que é uma máquina, né? Tem o funcionalismo público sob várias vertentes, né? E aí a gente não tá criticando lá o professor, sabe, sim, que tá se fudendo na escola hoje. Não é esse cara. Assim, não é o problema disso. O problema é o cara que foi senador, 2 mandatos, se aposentou. São as várias benesses que tem para quem tá envolvido. Um monte de gente A militar, esposa de aposentadoria militar de aí recebendo uma. militar. O que eu acho um absurdo, cara, é aquele juiz que faz merda assim, aí ele tem a aposentadoria compulsória, né? Compulsório, mas vai continuar Ele não vai recebendo. trabalhar mais, mas ele vai continuar recebendo o salário dele. Tipo, mano, não existe. Não, é absurdo isso, é um tapa na É que as cara leis foram feitas da pra. sociedade, velho. Tendo as brechas pra quem tá na alta, quem tá na crista da onda poder utilizar, né? É No igual fim é isso. aqui eu nunca. Já assistiu aquele. É igual o Poço, vai, vamos falar do filme do O filme Poço. O Poço, É mais ou menos isso, lá né? no último só se fode. Vai descer É. uma classe, mano, chega lá é só. Tem uma série também que é meio Poço misturado com Sense8, ó, com Round Six, Ah, Date Show. nossa, essa série é muito boa. Não sei se você já viu Date Essa Show, é na mesmo. Netflix. É a mesma coisa. Eu vi o É Round um Six, eu vi o game, Poço. é tipo um game tipo Round Six, né? Eles pegam um número X de pessoas, ficam num estúdio, e lá tem os andares, são 8 andares, e são 8 participantes. Aí antes de entrar, eles, Hum. eles escolhem uma carta, né? Essa carta tem um número, que é o andar que eles vão ficar. E cada andar, quem tá ali é o mesmo esquema. E é uma puta crítica social fodida, é uma série coreana. Depois você procura lá, Date legal. Show. O número 8, show. E fala muito sobre isso, cara. Quem tá lá em cima tem vários privilégios e quem tá lá embaixo só se fode, tá ligado? Então foda é isso. assim, cara. Por isso que todos os meus amigos que foram morar fora do país, é triste, é ruim, é chato falar isso, falar mal do seu próprio país. Mas ninguém quer saber de voltar, porque ele mensura quanto que ele trabalha, quanto que ele paga de imposto, taxas, contribuições e afins, quanto ele tem de retorno. Ele fala que o Brasil não tem a menor condição, né? Porque é aquilo que eu estava comentando da classe média ser a cada vez mais sendo espremida. O rico, irmão, o rico tá tranquilo. O pobre tá foda. O pobre tá foda. Mas em alguma medida, ele tem um auxílio aqui, ele usa o serviço público lá. Puta, eu não posso falar muito porque, cara, eu tô na classe média e eu percebo que eu tô sendo espremido. Então, não posso discursar como um rico, muito menos como um pobre. Mas tá foda pra caralho. Sim. Você entendeu? E ao que parece, é disso pra pior. Sempre tá aumentando as coisas, né? Infelizmente, a inflação está maior, o câmbio está maior, o imposto está maior e a qualidade do serviço lá na ponta E você não, tá você não menor. consegue ver uma previsão de melhora, né? Não consegue. Eu falo assim, o que vai melhorar? Vai trocar o governo. Puta, já trocou o governo pra caralho. E vai Eu trocar tô de novo eu tô em com 40 2026. anos e eu comecei a me interessar por isso na época do punk rock, lá com meus 13, 14 anos. Vamos entender o que é o E é Estado? sempre a mesma história, né? Sempre a mesma. Cara, é o que você falou. O Rafa, botar fé em político
Jamais. Não, faz seu corre, mano. Faz seu corre. Faz seu corre, Faz junta seu dinheiro, aprende a corre. investir, abre um CNPJ, vai se fuder aí. É isso, tá ligado? E você falou essa parada de pessoal que mora fora. Até o Juju que eu tinha comentado aqui, que ele me apresentou o Ormes, foi pro Japão, não voltou mais, mano. Não volto. Ele falou assim: não, não volto. Aqui eu consigo comprar meu carro, consigo fazer minhas coisas, assim, trabalhando um emprego normal. Uhum. Tipo, não passo sufoco. Uma coisinha ali, uma coisa, mas eu consigo sobreviver bem. Aí no Brasil não é isso, você toma no cu, mano. É bem por aí. O Alemas também que tá em Portugal. Aí Não falou, volta não quer voltar mais. Não volto. A turma não volta. Portugal já é um pouquinho mais diferente, que tem algumas particularidades. Às vezes falta trampo, o aluguel é caro, É. etc. Então, em Falou Portugal, isso, e Em ele Portugal. consegue, assim, viver, digamos, bem. Melhor do que vivia aqui. Uhum. Trabalhando como um emprego que aqui você ganharia porra nenhuma, fazendo a mesma coisa lá. Lá ele consegue, pô, alugar a casa dele, pagar o aluguel, comprar as coisas. Ter uma, sabe, fazer o supermercado? Sim. Tipo, conseguir fazer um supermercado de boa, sem ter aquela neura de falar, puta, mano, hoje esse mês aqui vou ter que cortar isso, vou ter que cortar. Não. Consegue fazer, consegue comprar as coisinhas, consegue viver, consegue ter uma vida, sim, uma vida Digna, legal, né? assim, não legal no sentido de esbanjar dinheiro, mas uma vida que você consegue ter uma tranquilidade, né? Uma certa tranquilidade. Sim. Oi, a gente vai ter que precisar encerrar porque a gente tá com pouco tempo hoje, mas, cara, puta, eu queria conversar mais sobre isso, sobre esse assunto. Vamos marcar um. Marcar o quê? Uma pizza, um churrasco? Não, a parte 2. Vamos, pô. Você Não, topa? faz assim. Uma pizza, Mas- um churrasco e um podcast. Pronto. A gente faz tudo no mesmo ali. A pizza eu passo, o churrasco lá fora eu piloto, eu deixo a churrasqueira lá. E a gente manda ver. Pô, Sim. prazerzaço falar com vocês. Puta bate-papo legal. Falamos de hardcore, banda, vida, carreira, mercado. Falamos mal do país. Foi muito Investimento também, né? Você deu umas dicas E- legais aí pra quem às vezes É que não sabe o a que gente fazer. ficou muito no hardcore, aí não deu tempo de esticar mais na parada de finanças, mas, mano, eu queria até te convidar aqui novamente pra gente fazer uma parte 2, pra gente falar mais disso, que a gente tá com o horário meio apertado hoje, mas, meu, brigadão, eu espero que você tenha gostado, porque curti pra caralho. E vamos fazer, né, queridão? Bora. Fazer a parte 2, se você topar, a gente faz uma parte 2 pra gente Pô, eu esticar mais falei, esse mano, o Ian aqui da moto, aqui de Ele falou aqui casa. do lado, ele falou, quanto tempo você demorou de Uber pra chegar aqui? De Uber deu 3 minutos. Deve ter ido a pé, né? É que eu tô com os dois joelhos fudidos. Um eu operei, o outro eu preciso operar. Então, eu vim de Uber mesmo. Mas você não vinha a pé. Não, é um puta assunto que eu particularmente gosto muito pra caralho, assim. Já vi se não deixou eu perguntar? Brincadeira. Então, aí eu faço assim, eu venho de coletinho de Faria Limer, mano. Um chapa tênis. Eu só fazer isso. Ai, Menzinho, só pra fazer uma fuleiragem, né, Menzinho? Mas legal, O Kid obrigado. venceu. O beat venceu, né, meu? E, pô, conheci o Fausto e o Camariz, a gente foi num. Eu aponto assim como se a galera estivesse vendo, né? Minha namorada Marisa a gente foi num casamento de um comediante que é amigo dela e o Fausto lá tava lá. O Fausto que faz esse personagem do Jorginho, né? Sim. Puta cara figura, puta lição de vida que ele dá de humildade, assim, de persistência. Falou, pô, eu tomei no cu 20 anos dentro de navio, pra um belo dia eu sair, juntar tudo que eu aprendi, criar um personagem, hoje tá virando. Então foi bem bacana, foi bem legal. A gente fez episódio com o Alípio conheceu ele, né, lá no Aham. navio, né? Falou que era de skate pra caralho. Eu vi um vídeo dele andando de skate, eu falei, pior que filho da puta, não é mesmo? Mano? Anda de skate e joga bola, meu canhoto, filha da puta, cara. Mas enfim, só trouxe esse gancho, né, Uhum. pra mostrar um exemplo prático de pessoas que persistem e trabalham pelo bem, que conseguem chegar onde querem sem derrubar os outros. Né? Sim. Então vocês também estão produzindo conteúdo, estão se fudendo aí, trazendo os convidados igual eu pra falar umas merda aí, mas Ah, estão louco, que isso. na luta aí pra justamente tentar, em alguma medida, fazer a parte de vocês pra mudar um pouco dessa realidade que existe no país. Com certeza. E antes da gente finalizar, aquela pergunta de convidado se arrepende de vir? Seus 3 discos da sua vida que você pudesse levar para uma ilha deserta, se pudesse escolher apenas 3 discos. Eu ia falar uma Playboy, mas a gente não pode mais falar Playboy. 3 discos da sua vida, se pudesse salvar da humanidade, fosse pra uma ilha deserta, pudesse levar apenas 3 CDs ou 3 discos, 3 vinil, 3 fita cassete. O que você quiser. Vamos lá, é o Dead Fish 0 e 1, Nossa, você é foda. Metallica Black Album e Bad Religion New America. Cara, você já veio anotado. Ele Não, veio. eu falaria 20. Ele falou, os caras vão perguntar. Tá, vamos lá. Veio no Uber já assim, Spotify. Não, isso não. Mano, eu falaria 20 discos aqui, fácil. Não, porque a maioria das pessoas, elas demoram, qual que eu levaria, né? Eu ia ficar assim.
Mas o 0 e 1 da Edgefish é muito bom mesmo, né, mano? Qualidade de gravação. Os 4 primeiros qualidade discos é muito de- bom. É absurdo. Primeiros? Ah, sim. É Todos, o- né? O Sirva-se, o Sonho Médio. Sonho Médio, o Afasia. E o 0 e 1. É, do 0 e 1. Depois dali pra frente, eu particularmente não Não acompanho foi mais. muito minha vibe. Pode crer. Mas é isso. Só Então, isso me- pra passar vergonha? Tem mais alguma coisa que você gosta? Não, nada. Só isso mesmo, só. É isso, então. Luiz, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Puta papo foda. Um assunto que eu gosto muito. Mano, por mim, a gente ficava até 1h da manhã aqui, velho. Porque é da hora falar sobre isso. E, cara, deixa suas redes sociais aí, seu Instagram. Você atende hoje mais... você trabalha mais com empresas, né? Você tava comentando. Mas se alguém quiser umas dicas de investimento, a pessoa pode te procurar também? Então, Não, pode procurar. Só falar assim, ó. Você faz uma assessoria, uma mentoria, você vende? Eu faço assessoria em troca de cerveja. Então, assim, se entendi. falar assim, eu vi no podcast do Dona Mara lá, manda pergunta e me manda uma caixinha de breja em casa que a gente responde com o maior prazer. Então vamos lá. Instagram, Leandro_Petrocas, Petrocas com K. Tá? E a empresa que eu trabalho é Quanted. ZED no final. Tá? Sim. Então, se alguém tiver alguma dúvida de investimento, quiser debater alguma ideia, se gostar, se não gostar de algo que eu falei aqui, por favor, manda feedback, tanto na descrição do vídeo aqui Nos comentários. dos comentários, porque ajuda bastante. Ser criticado ajuda a gente a pensar e agir melhor, não tem problema Com nenhum. certeza. E se tiver dúvida, claro, manda lá uma pergunta no Instagram, na Direct, mensagenzinha e, preferencialmente, pagamento em cerveja aceitamos. Não sei de Itaipava ou Bavária, né? O querido que gosta de Bavária, né? Que a gente tomava cerveja lá no Bavária R$1, né? R$1, velho, vai lindo. Hoje virou chocolates Lugano naquela esquina na Rua da Moca. Mas um dia foi um bar que vendeu cerveja a R$1. A gente chegava com 10 conto lá, saía torto. De novo, Pimenta e Rafa, Crildão, obrigado pelo convite. Foi um puta prazer falar com vocês. Pô, prazer. A gente Nossa, agradece, demais, cara. E qual que é a palavra do A palavra hoje, você que assistiu aí até o final, a palavra de hoje vai ser finança? investimento? Investimento é melhor. Né? Investimento. Coloca lá nos comentários. E é isso, né? É isso aí. Lui, mais uma vez, valeu, irmão. Portas são abertas. Vamos marcar um dia aí pra falar só sobre investimento, mano. A gente vai ver se consegue colher umas perguntas, tá ligado? A gente faz um stories lá no Instagram. A gente comenta que você vai vir aqui. A gente pega uma caralhada de pergunta e vai desenvolvendo um episódio em cima disso. Não sei o que você acha dessa ideia. Fechado, excelente. Bacana, né? Porque atende o anseio da turma, sim. né? E não tem pergunta besta, tá? Sim. Ninguém nasce sabendo nada. Então, Sim. do básico ao avançado, a gente toca o pau aí. É isso. Então é isso. Obrigado a você aqui. Quer falar alguma coisa? Não, lembrando também que do canal de cortes, tá? Acabando o episódio aqui, a gente já vai estar liberando já os melhores momentos lá no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, tá? E peço que você se inscreva e inscreva, curta, né? E aqui também o canal, né, Rafa? É isso aí. Quer fazer um bagulho que eu falo? Bora bater a meta, 1997 inscritos. Até o Luiz já. Não, é que eu falo no canal de cortes, Tô caralho. brincando, calma. Não, eu tô bravo agora, vai falar com você não, vai se fuder. Crudão, obrigado de novo mais um episódio, irmão. Tamo junto sempre, cara. juntasso. Episódio E é foda. isso, a gente encerrando mais um episódio do NamaraCast. Valeu você que ficou até o final. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá aquela força pra gente, deixa o like, compartilha aí com a família, com todo mundo. Tem nosso QR Code também, você que gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada aí no Dona Mara, fique à vontade, será sempre bem-vindo. E a gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X. Não tá mais no X, né? O Xandão não liberou O mais, né? Xandão cortou o O X. Xandão cortou o X, pô. Não tem Vai mais, voltar. não vai. Será que vai voltar, Luiz? Eu também, eu tenho fé. Saudade do X, cara. Tá bom. Enfim. E também a gente tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá enquanto faz suas coisas. E é isso. É isso aí, muito Acabou. obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Falou!